Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Oi, vamos esperar o pessoal chegar. Dá um tempinho. Pessoal que está entrando, boa noite. Hoje a gente vai bater um papo com a Márcia, que é associada. Vamos esperar um pouquinho, né, o pessoal chegar. Dá uns minutinhos. Boa noite, Sheila, Cássia. Olá, Eliana. Boa noite. Vamos esperar mais um pouquinho. Daqui a pouco a Márcia entra para a gente bater um papo. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre as ações sociais dentro da TESP. Vamos aguardar mais um pouquinho. Boa noite, Lídia. Pessoal, seja bem-vindo, né, ao nosso bate-papo. Olá, o pessoal está chegando. Então, daqui a pouquinho a gente espera, né, para a Márcia entrar, para a gente poder conversar. Olá. Boa noite. Boa noite, pessoal que está chegando. Então, a nossa conversa hoje vai ser um pouquinho sobre ações sociais dentro da TESP, né? Na TESP, algumas parcerias, para a gente conhecer um pouquinho, né? Esse mundo, né, das ações sociais. Oi, Lara. Nádia, boa noite. Então, assim, a gente vai conhecer um pouquinho agora dessa parte, né, da arte-terapia no trabalho social. Arte-terapia, música e arte, boa noite. Margarete, Eva, Maria Luísa, boa noite. Obrigada, Maria Luísa. A Nádia, Andressa, ou Andréa, desculpa. Flora. Então, a gente está esperando agora a Márcia entrar, para a gente, então, conversar um pouquinho. Só um minutinho. Oi, Márcia. Oi, Olá, Márcia. tudo Boa bom? noite, tudo bem? Boa noite, que noite fria hoje, hein? Pelo amor de Deus. Bastante. Deixa só eu explicar aqui, tem uma pessoa me perguntando o que é a PESP, né? Ah, Então, a sim. APESP é a Associação de Arte-Terapia do Estado de São Paulo, né? Os arteterapeutas são filiados à associação, tem toda uma organização na profissão, é uma das associações do Brasil, então são algumas associações nos estados, né? E tem uma associação maior, vamos dizer assim, né? Que é quem organiza, orienta, né? Todas as outras associações, que é o BAAT, tá? Então a ACESP é uma associação de arte-terapeutas. Então vamos conversar um pouquinho, Márcia. Eu queria que você Sim. contasse um pouquinho, né, para as pessoas que não te conhecem, né, falasse um pouquinho de você, do teu trabalho. Se você puder contar um Sim, pouquinho para a gente. não é a primeira vez aqui na live, mas sempre tem gente nova, né? Tô sempre Sim. convidando, tô sempre divulgando as lives da TESP, toda quarta às 19, a gente já tem
horário Aham. marcado, né? A gente já tem Sim. expectativa. Eu sou psicóloga, sou arteterapeuta, atuo há anos na área social, então foi um caminho aí bem tranquilo, né, para casar essas duas coisas, né? Ser psicóloga, ser arteterapeuta, né? O envolvimento também nessas questões sociais foi uma coisa que apareceu muito cedo, né? E aí eu fui trilhando o caminho. Bem legal. Como surgiu, então, fala um pouquinho para a gente, né, essa questão das ações sociais dentro da TESP. Porque a TESP ela é voltada para atendimentos presenciais, né, Uhum. agora online, com toda essa crise aí de pandemia. E eu queria que você falasse, então, um pouquinho como é que surgiu essa ideia, né, ou esse movimento, o movimento Uhum. das ações sociais dentro da TESP. Sim, uma coisa interessante, nessa atual gestão, já apareceu essa questão social no Congresso. Então, ano passado a gente já teve o Congresso, que foi junto com o Fórum, foi um sucesso de público, e ficou decidido aí entre a diretoria o que, que a gente faria também para linkar a questão da sustentabilidade, né, que estava uma coisa muito latente no momento. Então, foi proposto a compra de sacolas, né, de tecidos, feitos com tecidos reutilizáveis. Foi encomendado de uma ONG que trabalha com mulheres em situação de rua, e a gente distribuiu para todos os participantes, né, do congresso. Foi um sucesso. E vinha junto com a sacola, que era de tecido, uma bonequinha Baiomi. Então teve até disputa, Ah, né? que Todo mundo legal. queria a sacola, né? Foi bem bacana. Aham. E aí, logo no final do ano, surgiu no grupo da diretoria da ATESP, foi até uma dica da Deolinda, que falou: por que que a gente não distribui sacolas com itens de higiene pessoal? Né? Vamos fazer uma campanha, vamos coletar, e cada um bola uma sacola e distribui e entrega para uma mulher, né? E sempre Aham. visando a questão social, né? E aí, conversando, e chegou-se, né, a um consenso assim, por que não escolher uma instituição social para a gente fazer uma ação pontual e em nome da TESP, né, fazer essa ação, Uhum. documentar, levar o nome da associação, qual é o nosso trabalho, né, o que que é ser um arte terapeuta. E foi um sucesso, porque a gente coletou, inclusive várias pessoas doaram a própria sacola que ganhou no congresso, né? Algumas a Que legal. TSP também em parceria com esse projeto de moda, né, que confecciona essas sacolas com a população de rua, doaram, É. complementaram, e a gente fez da Casa Florescer que são, através de uma ONG, né, em parceria com a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social, eles acolhem mulheres trans. São 30 vagas que acolhem essas mulheres no Bom Retiro. Aí ficou Ai, uma que ação legal. super bacana, que foi bem às vésperas de Natal, nós doamos as sacolas, né? Na ocasião não tinha tantos itens de higiene para todas, então a gente doou as sacolas com caixas de bombom, até Hum. por ser, né, festa natalina, ficou Essa- é, super ótimo. bacana. Ficou Uhum. super bacana. E aí surgiu o convite também, né, dessa ONG, das associações, falando: por que que vocês não fazem parceria? Por que que também não atende, né, as mulheres trans? Vamos conversar, ver de que forma a gente pode fazer um trabalho em conjunto, né, de atendimento. E passou, virou o ano. Quando foi no início do ano, a diretoria manteve, né, o propósito de continuar com as ações sociais. E aí nós fizemos de novo uma solicitação, né, para todos os associados, para o pessoal do grupo, para itens de higiene pessoal. E aí a gente vai fazer uma nova ação numa outra casa também de mulheres trans, que chama Casa Florescer 2, que fica no Tucuruvi. São as duas únicas casas que acolhem público LGBT, né, especificamente mulheres trans, com Aham. parceria com a prefeitura. É muito interessante o trabalho deles. Aí Ai, a que gente legal. fez toda uma coleta, né, de material de itens de higiene pessoal. Foi feito de novo uma Uhum. parceria com essa outro projeto, que é o Sustex Moda, que é a Escola de Moda da USP, que tem um projeto de sustentabilidade, né, trabalhar esses resíduos têxteis junto com a população de rua, né, transformar através da economia circular, que produza outro material e que ele volte para circular. Então tinha tudo a ver com a filosofia da TESP, né, de sustentabilidade, Sim, de questão da trabalhar o sustentabilidade. social. É. A E legal parceria foi. essa iniciativa, né?
do pessoal do próprio Congresso, né, essa coisa né, que você falou, que Sim, foi a ideia da Deolinda, né, de doar a própria sacola e trazer com os produtos, né, então acho que isso é sim, bem sim. interessante, né. Tem uma pessoa perguntando, né, se existem projetos sociais da TESP fora da capital. Eu acho que a gente pode colocar um pouquinho isso, né, que a gente até sugere, né, que os associados participem, estejam juntos, se quiserem sugerir, né, um projeto para que a gente, né, veja as possibilidades de poder trabalhar com esse objetivo, né, para essa instituição ou qualquer que seja a sugestão para a gente analisar, né? E assim, Sim, sim, levar. tem uma outra coisa também, uma pessoa perguntou, né, como é que faz para se associar, né? Então Ah, teria que ser, só respondendo, teria que ser ou estudante de arte terapia ou arte terapeuta, né? A associação é de arte terapia. Então aí é só procurar, né, no site, pelo próprio site da ATESP, atesp.com.br, ele tem lá links, informações, telefones, né? Lembrando que o uhum. site aí está com novidade por esses dias, tá? E Então se tiver fala um algum pouquinho, membro da diretoria também, puder colocar aí sim, que né, puder ir colocando nos colocar comentários, já o isso mesmo. WhatsApp também da TESP, já Aham, facilita para quem está na live. isso ajuda. Então tá bom, agora fala pra gente mais um pouquinho, eu sei que outras ações foram feitas, né? Então como é que Sim, assim, essa como é que segunda, como né, com o aconteceu? público LGBT, a gente fez pontual essas duas ações, porque eram as duas casas, né, que acolhiam. Então, fizemos com uma, não fazia sentido não fazer com a outra. E foi um sucesso, porque a TESP, mais uma vez, levou 34 kits, acolheu, né, todas essas mulheres, ficaram super agradecidas, é super importante, né, itens de higiene pessoal para essa população, que são sabonetes, pente, batom, shampoo, creme rinse, condicionador, né? Creme rinse já dedou na idade, né? Condicionador, Verdade. nossa. É, E, nossa, foi um sucesso porque as sacolas ficaram super cheias, né? Elas ficaram muito contentes. E faz uma diferença enorme na vida delas, porque estavam todas lá. E geralmente aham, até se proporciona um lanche, né? Nós compramos bolo, refrigerante, então realmente é um momento festivo, é festa, né? Leva o nome da associação, leva o nosso trabalho, a gente divulga como pode ser aham. feito, e a gente é sempre muito bem recebido, né? Acolhido nesses espaços. E sempre fica aberto para todo associado que quiser participar nas ações, né, sociais da TESP, é aberto, a gente sempre divulga dia e hora, sempre tem um post, né, quando vai acontecer, e as pessoas são livres, podem participar, basta estar lá no momento, né, que a gente tiver É disponibilidade. interessante isso, né? Porque assim é legal quando todos os associados vão participando, vão se integrando. A gente cria esse movimento maior, né? Sim, sim, Atinge mais pessoas. Muitas vezes a própria TESP a gente não consegue ter tanta visibilidade de tantas coisas. Então, assim, os associados trazem isso também. É o que faz o link, né? Dos sim. lugares e da TESP e a gente estudando, né? Vendo quais são as Uhum. ações possíveis. Tem o E pessoal não entrando agora. são, Então, boa não noite, pessoal são que está eventos entrando. fechados, né, é totalmente aberto, né. Sim, muito legal. Mas sempre Então, lembrando, associe-se, né? Associe-se sim, para poder participar, né? O fato de ser arteterapeuta não quer dizer que você tem espaço, né, aberto, livre, trânsito nesses sim, lugares sim. onde a TESP entra. Associe-se que através da associação você vai conseguir sim. E é interessante lembrar uma coisa também, né? Para participar da TESP, né? Para ser um associado, precisa cursar, né? O curso numa instituição, o curso tem que estar credenciado à TESP, né? Sim, um curso Porque reconhecido. senão não tem condição. Tem alguns critérios, né? Que a TESP segue, o que o BAT, né? Que é a associação que orienta as outras, a TESP segue alguns parâmetros, né? Então, os Uhum. cursos, eles têm que estar cadastrados na própria TESP para poder participar da associação, né? É, quais, E então, você, as outras ações? Você fala um pouquinho, por favor? Eu acho que tem sim, mais umas você tinha duas. comentado, né? É, Passando essa que foi no começo do ano, a gente tinha várias ações programadas presenciais. Aí, é, de acordo com a pandemia, todo mundo, né, teve que entrar em isolamento, mas a gente deu um jeitinho de, mesmo assim, né, com isolamento,
do espaço físico, a gente manter, né, nossa agenda aí de ações sociais. Em parceria com a Subprefeitura da Lapa, a gente conseguiu, né, através de um chamado que elas publicaram, uma solicitação de doação de lápis de cor, de giz de cera, de livros, de cadernos para colorir, tinha tudo a ver com arte-terapia, né? E vendo aquele chamado, eu levei a ideia para a diretoria, que foi prontamente acolhida pela Dilaina, dizendo, vamos participar, tem tudo a ver com a arte-terapia, né? Para as crianças, era específico para as crianças. Então, nós fizemos uma ação com doação de 100 kits literários, mais uma vez, várias parcerias, que isso é super importante para a TESP, né? Pela credibilidade que a gente tem, as pessoas firmam parceria, então editoras conhecidas como a Sou Willow doou vários livros, né? Nuvem de Borboletas, que também é uma ONG que trabalha só com doação de livros, Instituto BCEI, que trabalha com bibliotecas, o pessoal do Sustex, que doou todas as sacolinhas de tecido, que é super bacana. Também no site vai ser possível ver todas as fotos, o vídeo, nos Faces também da Subprefeitura, eles divulgaram bastante no Insta, tanto da TESP como da Subprefeitura e dos membros aqui da diretoria, a gente replicou, né, a matéria. Ficou super bacana. Eles ficaram super gratos. São crianças de duas comunidades da região da Lapa que não tinham acesso, né, a nenhum tipo de material Uma, se eu não de me arte. engano, é ali na Vila Jaguara, né? Fica bem na Isso, ali nas entradinha do proximidades. Portinari, Uma fica que por ali, chama né? Uma das Fazendinha e a outra eu Sim, acho que é essa do Areião. fazendinha. Né? Tem a É, Fazendinha e tem a do Areião. eu tive a oportunidade de ver as fotos, né? Sim, E inclusive você assim, as participou da crianças ficam doação dos kits. é, e assim, as crianças ficam super felizes, os pais também, né? Porque a gente tem esse problema todo de muitas crianças em casa e sem acesso, né? À própria escola. Então, eu acho que isso é bem legal, né? Fez uma diferença enorme na vida dessas crianças, né? Ter Uhum, acesso a um livro de qualidade, um livro novo, um livro que numa loja custa 40, 50 reais, né? Está uhum, totalmente fora, né, da sim. condição financeira dessas pessoas, né? Lápis de cor, giz de cera, tudo novinho, que a TESP doou, os livrinhos de pintar, as mandalas, né? A gente também fez mandalas, Sim. né? Imprimiu várias e colocou nas sacolinhas deles. Eu tenho Muito uma interessante. perguntinha aqui, vamos ver se você me ajuda. Como o trabalho da arte-terapia é recebido e entendido em meio ao grande número de professores de artesanato que se colocam nessa prática, Então, né? há uma diferença enorme de ser, né, artesanato, de ser arte terapeuta, inclusive na área social, isso é bacana colocar, porque eles têm, dentro dos centros de acolhida, a função lá, o funcionário que tem o cargo de orientador socioeducativo, que é a pessoa que também vai colocar lá o lápis, o papel, vamos pintar, vamos desenhar, vamos jogar dominó, vamos fazer várias atividades, né? Então, o papel dele é educador socioeducativo. Ocupar o tempo daquelas pessoas, né, de forma prazerosa, lúdica, mas é lazer. É totalmente Tá. diferente do papel do arte-terapeuta, né? Mas acontece sim, a aplicabilidade da arte-terapia na área social. Eu mesma já apliquei por vários anos, depois de formada, né, atuava como técnica psicóloga em centros de acolhida para adultos, e nós fazíamos toda semana, né, grupos de 30 pessoas. Eu e outra psicóloga também, arte-terapeuta, a gente aplicava arte-terapia toda semana. Então era muito Tá, bacana, porque era uma sala com 30 pessoas, você vê, um grupo grande, né? E é possível trabalhar. E então eu tem o acho que reconhecimento, né? então acho que é isso que a pessoa colocou, Tem, né? Talvez tem o assim, eu acho reconhecimento. que é o compreender, né? Que existe a oficina de É, artesanato, né? E é. toda o conhecimento e as técnicas, né? Da arte terapia que tem um objetivo, um foco, não é um produto, é um foco, né? Sim. Um assunto, um tema, um contexto, né? Dependendo dessas instituições que estão trabalhadas pela arte terapia. Por isso é Tanto que, importante ser arte terapeuta, né? sim, Pode tanto falar. que para aplicar a arte-terapia, né, para desenvolver esse trabalho, houve a necessidade de documentar, enviar um comunicado, um ofício para a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social, explicar o que seria feito, teve aprovação para a gente poder aplicar.
Porque você não pode simplesmente chegar e falar, porque é morador de rua, você vai fazer qualquer coisa. Tudo que sim, você vai trabalhar com eles, você tem que ter a solicitação, a autorização primeiro, né, dos órgãos sim. oficiais e também a aprovação da ONG, né, que você trabalha, onde Uhum. você atua, onde essa pessoa está inserida. Então, isso é É, super importante. Não saiam por aí falando, eu sou arte terapeuta, eu trabalho no lugar e vou aplicar para todo mundo. Não pode, a gente tem que ter, né, essa autorização. alguns critérios, né? Porque você precisa ser formado, você precisa saber, né, naquele momento ter uma contenção se tiver uma pessoa, né, desencadear um choro, um Sim, surto, qualquer coisa pode, né, aflorar naquele encontro, né? São emoções que vêm à tem que tona. ter um preparo, né? Tem que Eu ter mesma todo já um presenciei preparo. várias, então se você não é preparado, se você não sabe como acolher, não tem a menor Uhum. condição de você trabalhar, né? Tá. Então, uma das coisas que eu acho importante, né, a gente conversar mais é exatamente sobre isso. Então, assim, alguém comentou aqui, né, que os próprios participantes sentem a diferença de uma Muito, atividade para outra muito. atividade, né? Eu acho que não sei, Ana, você deve presenciar isso nos seus atendimentos. É muito é, mais a escutativa, né, do terapeuta, é aquele momento muito para as coisas pessoais mesmo, individuais, né? Então, eu acho que Mas você sabe isso... Tá, pode que falar. vai É o seu espaço. vai uma dica aqui também. Todo arte terapeuta tem que ter em mente que ele precisa do terapeuta dele para ele levar as questões pessoais. Então, ele precisa ter um acompanhamento com psicólogo, com arte terapeuta, para as questões dele. Tá. E ele tem que ter uma supervisão para todo o trabalho que ele desenvolve. Não tem como você ser um arte terapeuta e trabalhar isolado. Porque quando você Uhum. pega uma questão, você pode até discutir com um amigo seu arte terapeuta. Mas não é a É. mesma coisa do que você ter uma supervisão em arte terapia. Porque muitas coisas que aparecem, né, que surgem ali na sessão, Uhum. principalmente eu que atuo com, né, 20, 30 pessoas, tem muita coisa para ser olhada, né? Tem muitas coisas que afloram. Sim. Então, se você não tiver esse acompanhamento, como é que você vai lidar? Fica parecendo só que você está aplicando, 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 e a pessoa Uhum. também não tem o benefício, né, do que você dá o Ah, retorno daquilo que ela está trazendo. Teve vários casos de pessoas recuperarem, por exemplo, memória, né? Teve vários nossa. de recuperar até uma questão motora, né? De trabalhar argila, de trabalhar. Porque a gente disponibiliza todos os materiais, né? Que a gente tem Tá. acesso, que é possível. A área social não dispõe de muitas verbas, mas a gente sempre dá um jeito, porque tem verba para material, né, que é para o pessoal que faz o socioeducativo, e a gente compra, né, para Tá. sessões de arte terapia. Então, foi possível identificar tendências suicidas, muito interessante. Pessoas que Nossa. estavam com doenças graves, algumas síndromes, né, alguns traços aí de problemas psíquicos graves afloraram nos trabalhos. Então, é muito importante pegar, levar para uma supervisão, discutir e ver de que forma você pode trabalhar, né, com aquela pessoa para trazer benefício para ela, né? Porque uma Tá. questão que o pessoal critica muito, e aí eu sou psicóloga e isso e vou concordar com eles, quando você faz estágio, você vem, fica um tempo e vai embora. Você vem, fica um tempo e vai embora. Na psicologia, você vem e pergunta para ele, conta da sua vida. Ele conta. Terminou, se for de janeiro, terminou junho, você vai embora. Aí no outro semestre vem outra turma. Conta da sua vida, porque o cara tá lá, ele mora lá, ele tá em situação de rua há anos. Né? Tem gente que Nossa. tá 20 anos, 15 anos, 8 anos. Não tem Uhum. como. Aí fica voltando e ele fala assim, eu conto minha história, mas eu nunca saio do lugar. Né? Não é uma Olha, crítica ao acompanhamento psicológico, mas é o formato, é o modelo, né? Que a pessoa entendi. vai e faz a escuta. Já a arte terapia é diferente, porque você aplica, né? E ele já tem aquele benefício, né? Porque ele já consegue se expressar, ele vai, aquilo você vai trabalhando com ele. Então não precisa, quando vê um outro, ele contar nenhuma história, verbalizar. Ele está Sim. ali, né, contando a história dele através da arte dele. É você, através da sua observação, das supervisões, né, seu olhar atento, que vai entender o que, que ele está expressando e como que você pode ajudar, né? É muito interessante, é muito rico essa população para você trabalhar. Acho que é até E uma aí, questão assim, de trabalhando as demandas, né? O que vai aparecendo na rotina deles também, né? sim, No sim, cotidiano mesmo.
E era interessante que em determinado momento, mesmo eu trabalhando lá e acompanhando as estagiárias de psicologia, então eles não queriam aderir, mas a arte terapia todo mundo queria fazer. Ah, não, eu Olha, vou para a rua, vou embora. Chegaram as psicólogas, ninguém quer. Mas na hora da arte terapia estava todo mundo lá, né? Porque é difícil falar assim, como é que se junta, né? O cara quer ir pra rua, quer fazer outras coisas. Então, toda semana, naquele dia, naquela hora, é como live da TESP. Certinho, tava lá todo mundo praticando, é isso assistindo. mesmo. Muito interessante. É, E é um campo imenso para os arteterapeutas. A área social, sim, eu acho que se todo mundo tivesse a oportunidade, né, se dispusesse a conhecer um centro de acolhida dentro, você sai de lá muito modificado como pessoa, primeiro. E depois você sai assim com uma vontade imensa como profissional de ajudar, de transformar, de fazer algo, né? Muito é, interessante. E não precisa ser só algo voluntário, gente. A gente pode trabalhar como profissional. As PICs estão aí, né? sim. Quantas organizações, né, na Uhum, área da saúde que contratam arteterapeutas, né? sim. Não é que substitui o técnico psicólogo, porque quando tem um chamamento público, quando tem um centro de acolhida, já está pré-estabelecido o que, que tem que ter. Tem que ter o psicólogo, assistente social, orientador socioeducativo, né? E É um muitas vezes a padrão, né? ONG, o padrão, não tem o que Tá. mudar. Agora, é lógico que se você apresenta um currículo, né, que tem lá também, você também é arte terapeuta, é lógico que você leva vantagem. Opa, porque você também vai conseguir fazer um trabalho diferente lá dentro, né? Não só da Sim. escuta, independente da área que você É, são atua, né? Da sua oportunidades. abordagem. Você acaba criando, acho que, oportunidades para que as próprias pessoas que lá frequentam, né, se Amplia enxerguem, se bastante. vejam, né? Eu acho que é isso. Tem uma pessoa que comentou aqui um pouquinho, falando Hum, que o arte-terapeuta, né, não dá para ele trabalhar algumas coisas que são mais específicas do psicólogo, né? Que aí que a gente percebe como arte-terapeuta que tem um determinado problema, vamos dizer assim, né? Para que passe para o psicólogo para avaliar. E é um comportamento diferente, como você mesma estava falando agora há pouco, né? Que o psicólogo dá então, se ele conta de não uma tem a formação de demanda, psicólogo, isso, por isso que ele precisa de uma supervisão. A supervisão serve para isso, para ajudá-lo, né? Justamente. Eu, por uhum, exemplo, sempre trabalho. Eu tenho a formação de psicóloga, ajuda, mas não serve. Sozinha, isolada, ela não serve. Mesmo eu sendo arte-terapeuta, eu ainda levo essas questões para a supervisão de arte-terapia e levo, por exemplo, para conversar com os psiquiatras. Então, se sim, desenvolveu lá, eu percebi que ele tem uma tendência suicida, porque aparece, né? Se você sim, souber, sim, né, interpretar e estiver certo. ali junto com a pessoa, você percebe, né? Então você vai conversar com o Tem, psiquiatra dele. São essas coisas, tá. apareceu uma doença grave, né? No desenho, ele expressa, ele está te contando a história dele. É você É o prestar atenção, encaminhamento né? mesmo, né? Fazer um Sim, encaminhamento, né? E tem uma outra pessoa sim. comentando, eu só não vi o nome agora, me desculpa. A arte terapia trabalha com um elo, né? De possibilidades expressivas e afetivas, né? Por um meio da arte, pelo meio da arte, né? Seja qual for a linguagem, a ferramenta da arte, né? Ou materialidade, mas é assim, é o expressão e o afetivo, né? Para trazer, acho que esse link mesmo, né? E é interessante falar um pouco disso. Aqui eu queria que você comentasse um pouquinho, né? Você falou trabalha na área social e tal. Como é que foi, né? Como é que você chegou nessa área social? Né? Como é que foi a tua trajetória um pouquinho aí dentro? Conta pra gente, por Então, é favor. interessante porque durante o estudo a gente vai pensando, eu vou para estudo de psicologia, no caso. Eu vou para a organizacional, né? Vou para a área da saúde. Então, eu fui estagiando em vários espaços para ver se eu me via nesse espaço, se eu gostava, né? Então, eu passei 15 dias dentro do Hospital São Luís, lá no Morumbi. Eu fui para empresas, eu fui para fórum, né? Então, várias situações para ver se eu me via. E quando eu entrei numa comunidade, eu fui para uma favela, quando eu entrei no centro de acolhida, eu me apaixonei. E, gente, é isso que eu quero fazer, né? Eu quero ouvir essas pessoas, eu gosto de gente, né? Eu acho que eu me identifiquei. A história da vocação. Uma coisa é você ter habilidade para coisa, outra coisa é a Sim, vocação. É você ouvir o sim, chamado, né?
E muito Tá. diferente do que eu já tinha vivido até então, em termos profissionais, né? Eu virei Sim. a chavinha, né? Eu falei, agora eu preciso fazer alguma coisa que eu goste muito, né? E que eu atenda ao meu chamado, à minha vocação, que é isso que eu quero fazer para sempre. Por isso que é importante estudar, se formar, se especializar, ter de novo, né, essa coisa contínua. Gente, todos os Sim. cursos que supervisores, né, dão, os cursos de contos, os cursos de argila, eu estou sempre fazendo. A gente está sempre em formação. Né? Tem vários associados à PESP que são doutores, né? São pós-doc, e estão sempre ali, ou aprendendo ou ensinando. É muito curioso que às vezes a gente entra, né, num curso online, aí você olha na sala e fala, nossa, olha lá, fulana de tal, né? É, A Lara também, doutora, está sempre lá com a gente como tá. aluna assistindo a É, aula, né? A gente faz é, muito curso da Marci, a Angélica do Sul, já fiz é, curso né? Para a gente é. aprender a lidar com autismo, estava lá a Angélica aprendendo também. Gente, o aprendizado é contínuo, não é porque você se formou em arte terapia que você vai estacionar. É Sim. contínuo, né? A Dilana vai fazer um curso agora super bacana de contos, então a gente vai, sabe, sempre bebendo dessas fontes e a gente vai aprendendo. E aí, quando você vai para um trabalho social como esse, você leva todo esse teu conhecimento. Vai fazer É, e é uma muita troca, diferença né? no trabalho. Porque eu acho que como em todas as profissões, né, cada um se identifica mais, tem uma habilidade mais para uma linguagem artística, por exemplo, né? Então, assim, eu Mas estou a fazendo gente curso agora de mandalas, né? Encontrei com a Lara. Então, assim, é esse também. enriquecimento mesmo, né, dessa troca da formação de cada um, que cada um tem a sua história, né? A sua formação, inclusive como arte terapeuta, né? Cada um vem de uma história e a gente vai somando tudo isso, né? É importante o aprender com o outro. Acho que por isso, inclusive, em relação ao social, né, essas ações, fica muito rica quando a gente tem mais pessoas, mais associados, que veem outras necessidades, outras demandas, né, que tem sugestões para passar para a TESP. Eu acho que aí a gente consegue ir organizando melhor. E quanto maior a diversidade, mais rico fica, né? São mais oportunidades, inclusive. Eu acho que Gente, isso é bem interessante, para ter né? oportunidade, né, o que aconteceu agora com a pandemia, foi exatamente para a gente, foi uma lupa, né? Para a gente olhar É, para né? essa desigualdade, olhar esse pessoal, olhar o que a gente pode fazer, né? Não é à toa que o fórum da Uhum. TESP já era o tema, já era ação social, né? Que ia É, acontecer em maio. A gente ia sim, fazer um fórum sim. específico de ação social. E não está perdido, porque ele vai acontecer, né? Ainda É isso esse que eu ia ano, falar, né? não, mas vai acontecer agora, né? No segundo semestre, a gente tem o fórum, né? No formato online, por conta de toda a situação de restrição, né? De público, mas vai acontecer agora, então, no segundo semestre, e a gente vai falar de causas sociais, né? De ações sociais, dentro da pandemia, como a Márcia falou, né? Isso agora a gente tem uma outra visibilidade, né? Na verdade, não que não tivéssemos, mas assim, eu acho que veio tudo muito à tona. Então, é para que a gente olhe para essa questão um pouco mais, é, acessar mais coisas, né? Acessar mais lugares, acessar públicos, acessar as pessoas que têm para contribuir com isso, com o trabalho, as parcerias. É importante, né? E Fala também, o valor de uma associação está, né, no número, na quantidade de associados, o que, que a gente representa, né? Então, enquanto sim, mais pessoas associadas, enquanto a gente for, né, um grupo, a gente é mais representativo. A TESP, sim, nesse momento, ela está trabalhando bastante para abrir caminhos nessa área, né, social. Tem feito vários contatos, né, com organizações, até com o poder público. Então, a gente está trabalhando para que esse arte terapeuta também amplie essa visão, né, de como ele pode atuar, de como ele pode trabalhar. Eu lembro que quando eu cursava pós, a maioria das pessoas perguntavam, uma em especial, né, como eu vou ganhar dinheiro com isso? Como eu vou ganhar dinheiro com isso? Eu sei que é difícil, sim, né? Para quem não vem aí de consultório, para quem não entende como atende, né? É difícil mesmo. E fica aquela dúvida: você investe um bom dinheiro, né, numa pós-graduação e você fica se perguntando, eu preciso depois ter um retorno, né? Então as sim. pessoas têm É, que entender que além de pós-graduar, você tem que ter o trabalho contínuo e se filiar. Porque em se filiando, a associação vai ganhando corpo, ela vai abrindo portas, né? Quando a gente chega, eles perguntam, mas vocês representam quantas pessoas? Uma coisa é você representar 100, 500, 1000, né?
1.000 pessoas, é E lógico que eu faz acho diferença. que uma coisa importante, né, que a gente já tocou aí agora há pouco, é essa questão da gente procurar realmente sempre um curso muito bem estruturado e que esteja de acordo, né, com todos os itens, né, que compõem aí a associação, né, para se associar, que Uhum. tem os critérios, o credenciamento dos cursos, porque também vai tendo mais força para isso, né? Para saber essa troca que a gente está falando, tudo isso vai dando visibilidade para onde é, né, que o arteterapeuta pode atuar de verdade. Para essa questão social, muitas pessoas têm dúvida, né? Como fazer para chegar nisso? Então, eu acho que é uma questão de mesmo estar junto, né? Para ir descobrindo, ir construindo, abrindo novas portas, novos espaços, porque a gente sabe que em ação social a gente precisa de tudo, né? São Paulo, Brasil, é muito carente, né? Dessas ações, inclusive, ainda. Acho que E é é por isso uma que boa. a TESP tem trabalhado bastante no sentido de estreitar esses laços com o social para proporcionar às pessoas que tenham que estagiar poder atuar dentro dessas organizações, né? Porque se você vai Sim, isoladamente pedir, olha, eu quero fazer um estágio aqui, é muito difícil. Mas se você vai via associação, que já tem essa parceria, que o pessoal já sabe, já conhece, é lógico que a porta está aberta, é lógico que facilita, facilita, né? facilita muito, Porque, como eu né? disse, quem cuida de toda essa área social em São Paulo é o poder público, né? São as parcerias, Sim, direitos humanos, né? Serviço social. Então, precisa ter esse entrosamento com a associação que representa os arteterapeutas e, inclusive, acompanha quem está em formação, né? Que a gente tem aí essa grata de ter em nossa diretoria também várias coordenadoras de curso, né? Chiesa, sim. Dilaine, Lara, então também é super importante que elas estão sempre atentas a abrir portas, né? A criar Sim. oportunidades, né, para essas pessoas. E uma coisa que eu tenho curiosidade, eu acho que as Vamos lá. pessoas têm, né? Como é que é a recepção, né, das pessoas que frequentam a casa? Não, sabe, você falou que elas ficam para arte terapia, muitas vezes fogem do psicólogo, né? Como é que como as pessoas reagem a isso, sabe? Um pouquinho assim de contentamento, eu queria saber se você pode falar um pouquinho da questão prazerosa ou não, né? Conta um pouquinho Muito pra interessante, gente. porque ninguém sabia o que era a TESP, ninguém sabia o que era arte terapia. Imagina eu numa casa com 30 mulheres trans enlouquecidas, aquela festa, sabiam que a gente ia fazer uma ação. E aí contei um pouco, né? Gravamos até um vídeo, contei um pouco do que é a associação, o que faz, o que pratica, distribuímos as sacolas, todo mundo confraternizou. Quando terminou, todo mundo grudando em mim. Quando que vai chegar aqui as arteterapeutas para a gente fazer arte? Todas as mulheres trans, assim, quando vão chegar as arteterapeutas? Eu falei, nossa, olha que interessante. Então não ficou só naquela coisa festiva, só na É, sacola, no bombom. Elas queriam me perguntando. Eu falei, olha, vamos ver, né, se dá para realmente fazer essa parceria. Vou levar o pedido de vocês, levei o pedido para a Dilane, isso foi em dezembro. Depois fui na Casa Florescer 2, de novo. Mas, Márcia, cadê as arteterapeutas? Vocês vão voltar? Semana que vem vocês vão estar aqui? Fazendo alguma atividade com a gente, fazendo, né, arte terapia, e de novo a gente reforçou. Como eu disse, não é tão simples chegar lá, bate na porta. Eu pedi autorização, porque eu já trabalho nessa área, eu atuo com a Secretaria, né, Municipal do Desenvolvimento Social, atuo com direitos humanos, então é lógico que eu tenho uma facilidade de entrar e conseguir ser recebida, né? Mas é difícil, porque a gente sempre tem que pedir autorização. Eles são praticamente tutelados pelo Estado, então a gente precisa sim. dizer o que que a gente está fazendo ali, né? É tudo Uhum, muito, é, como é que se diz? É tudo muito criterioso, né? Eu posso dizer que eu uhum. vou fazer uma festa, depois eu saio de lá, mexo com a cabeça de todo mundo, e fica todo mundo meio que perdido, né? Meio down, aí eu não vou ajudar, né? Então, a gente tem que ter todo esse critério. É por isso que é através da associação, através da ATESP, que a gente vai abrindo essa porta, vai conversando, né? Então, a associação faz contato com a ONG, que aí essas tratativas não são tão simples. Você vai, sabe, faz uma reunião, faz outra, vai negociando, tem que ter trocas de contratos. Tem, não Tá. é simplesmente de boca, né? Você faz um contrato Uhum, de parceria, olha, eu vou te mandar um profissional, você recebe tal dia, tal hora, vai ser assim, a gente vai fazer assim. Tem todo um respaldo. tá. Por Uma isso a outra coisa que eu ia importância de ser
de ser através da associação, né? Entendi. É uma coisa interessante, né? Você falou de uma ação que teve para as crianças, né? Como é que a prefeitura, né? O pessoal da prefeitura, você falou, acho que, se eu não me engano, a subprefeitura da Lapa, né? Na Lapa. Como é que a prefeitura, né, recebe essa associação, Então, o eles, arte-terapeuta? eles, eles fizeram um post no Face, eu li, dizendo que estava precisando daquele material. Conversei com a Dilaine e falei, o que você acha da gente apoiar? Ela gostou da ideia, falou, a gente já ia fazer uma ação com crianças, então vamos focar nessa. Vai lá, pergunta como que vai ser e tal. Eu fui, me apresentei para o subprefeito, que é o Léo, né, já era meu conhecido, e falei da associação, tudo. Ele falou, ótimo, então vamos traçar aí uma estratégia de como vamos fazer, né? Então, como é que vocês entram, quem vai participar, o que é que vocês vão fazer, vamos marcar dia, hora. Você bem sabe, porque você me acompanhou, a gente teve que marcar um dia específico e hora para entrega dos kits, Sim, né? Com toda essa preocupação de uso de máscara, né? Nós somos recebidas na subprefeitura. Depois de posse de todos os kits, eles bolaram a entrega. A gente também foi convidado. Mas assim sim. como, né, você e eu, a gente se preservou e não compareceu. Porque entrar dentro de comunidade, na casa das pessoas, né? Isso já é um trabalho deles, então a gente já se sentiu assim representada, porque na mídia eles divulgaram, né, que era todo um trabalho de ATESP. E na Então, verdade é eles estão todo. acostumados, né, a lidar um pouco, né, já tem Sim, esse sim. convívio na própria. Eu sei que para entrar nas comunidades também a gente precisa de uma autorização, né? Não, Precisa, não vai precisa, entrando qualquer pessoa, né? precisa falar Você com o tem que líder conhecer alguém, o comunitário, líder marca comunitário. dia, marca hora, né? Não é assim, entro, Aham. né? Porque você está entrando na casa de uma pessoa, né? Sim, Então, sim. essas ações são possíveis porque são feitas dessa forma, de forma muito organizada, né? Muito documentada. Você leva a proposta, eles ouvem, aí ponderam, aceitam, combinam, né? Das duas partes, como são as regras, né? Sim, Você sim, participou aí de toda essa da cesta sim. literária também, em relação a comprar o material, a gente aguardar a chegada do correio, né? Porque as lojas estavam fechadas, a gente montar todos esses kits, né? Fisicamente, eu montei sozinha na minha casa para ter o mínimo de manuseio, né? Com tudo Uhum. limpo, higienizado. A gente levou em sacos lacrados, né? Só foi feita uma ação ali numa sala da diretoria não, da subprefeitura, de documentar a entrega, né? Que eu e você fizemos questão de tirar Sim, foto sempre foi com a lá. funcionária que nós estávamos entregando, que foi em final de junho. E aí eles programaram a entrega para começo de julho, né? E foi toda uma Eu, divulgação, saiu todos os. eu acho que assim, é uma coisa importante também, né? Os arteterapeutas, os credenciados, participarem mesmo, sabe, com a gente. Porque Sim, assim, então, por exemplo, às vezes, né, você que tem mais contato com as pessoas, né, dessa área, que já atuou em vários lugares, conhece algumas pessoas, às vezes a gente conhece qual é a demanda, né? Mas a gente demora para entrar numa sintonia, né? O que é que a gente vai poder contribuir aqui, ou o que que eu posso fazer ali, mesmo nesse momento de distanciamento social, né, algumas ações que a gente possa trabalhar numa proximidade não tão próxima, vamos dizer assim, né? então, primeiro Contribuir que a com gente precisa alguma. estar aberto, né? Gostar Sim. disso, né? Você é uma pessoa que Uhum. eu sempre que divulgo, você é a primeira que fala assim, eu vou, que dia, que hora? Eu posso, né? Mesmo trabalho Uhum. voluntário, né? Você já participou de Sim. atividades lá no espaço do Cecília Meirelles na Lapa, né? Na Que eram Lapa. encontros Uhum. com mulheres idosas, com população de rua também, né? Eram Sim. oficinas, você se dispôs, foi lá, deu as suas Uhum. oficinas de forma voluntária, né? Como arte terapeuta, é muito bacana. Porque eu acho que isso vai levando o que é o trabalho do arte terapeuta. Porque Sim. as pessoas não conhecem, né? Não Ele fica sabem o restrito a quem é o consultórios, arteterapeuta. É. fica restrito mais a consultórios e as pessoas não têm acesso, né? Então, eu acho que É. enquanto mais a gente puder divulgar como é a atuação, desmistificar isso, mas como que vocês fazem, né? Como que é Uhum. esse negócio, né? Vocês vão ler a minha mente, né? Porque tem aquela história de achar que a gente vai descobrir todos os segredos dele através daquilo. Não, né? É. Quando eles E é muito participam de uma legal. sessão, E eu vejo, só como curiosidade, né, as pessoas que frequentam, por exemplo, essa instituição da Lapa, você percebe que são pessoas assim, tão solitárias, né? E quando chega ali, você faz um trabalho. é, A gente acabou conversando um pouco sobre fé, né? A espiritualidade.
a importância, né, das pessoas se agregarem e tal. E assim, é muito gostoso, né, porque fortalece muito. Então, a gente estar nesse meio também é gratificante, né? Quando a gente vê o resultado disso. É muito legal, porque acho Você que vê tem um pouco a ver a proposta também naquela ocasião, quando você participou no começo do ano passado, 2019, com é, que foi uma proposta também da subprefeitura para o projeto que eu atuo, que é esse de moda, de sustentabilidade, porque eles estavam preocupados com o alto índice de desemprego. Eles queriam que a gente fizesse algo para pessoas que estivessem há mais de 2 anos desempregadas e que a gente pudesse fazer algo para elas melhorarem, talvez a estima, né? Para elas recuperarem o ânimo para tentar uma vaga, porque era através do CAT, né? Da Central lá de Atendimento ao Trabalhador da Uhum, subprefeitura lá, as pessoas se inscreviam. Então, eu lembro que na ocasião eu falei, olha, eu acho que um grupo bom são de 15 pessoas, né? Eu posso sim. proporcionar lá oficinas e tal. A ideia era isso, era dar uma melhora, né? Melhorar a condição Uhum, aí dessas pessoas que estavam muito, assim, desanimadas no sentido assim, eu estou há anos procurando emprego, estou há mais de 2 anos desempregada e não consigo me recolocar, né? Não dá. Através da arte terapia, que é bacana, né? Então, eles estavam já é, acreditando na arte terapia, é, né? é. E aí fizeram um prazo assim curto, de 1 semana, 10 dias, para inscrições, né? Pensando que ia ter baixa procura. 56 pessoas inscritas. É, 56. Olha a procura como é grande. Aí eu tive que fazer sessão de segunda de manhã, segunda à tarde, quarta de manhã, quarta à tarde. Até convidei, né? Você foi, se sim, dispôs, a sim, Renata também é arte sim. terapeuta formada, e foi super bacana, né? A gente fez durante um tempo e depois ficamos de renovar essa parceria, Sim. né? Aí chegou toda a pandemia, né? E aí agora a gente Não, tem esse distanciamento. é bacana que você vê que é tudo social, né? É tudo É, social. é, Você vai analisando onde que a gente se encaixa e qual o nosso papel, né? É é, levar atendimento, onde é a levar gente... conforto, né? Isso. Inclusive, É, a vereadora Soninha acompanha muito o nosso trabalho, né, da TESP. é, Eu divulgo bastante, eu trabalho com projetos, né, com ela, e ela falou assim, quando vocês da TESP forem fazer uma ação de novo lá, me chame, eu encaixo na minha agenda, eu quero estar junto com vocês. Olha que bacana, que né? legal. O reconhecimento, É, assim, de porque a dizer, nossa, associação reconheço. a associação, assim, né? A quantidade de associados, e isso tem ajudado bastante, né? Porque assim, as pessoas precisam conhecer o trabalho do arteterapeuta, Não, e eu né? acho E super de bacana novo, o reconhecimento do poder público, né? sim, é Dizer isso da que eu ia nossa falar então. atuação, É. nosso engajamento, né? Uhum. Eu acho que é importante mesmo. Então, assim, para reforçar algumas coisas, né? Então, vamos lembrar que as ações, então, elas começaram, né, no primeiro congresso, né, de Uhum. São Paulo, estado de São Foi a partir Paulo, do ano primeiro passado. congresso, é. Foi uma ação mais pontual, né, perto do Natal. Aí teve na outra casa, foi, Foi na Casa Florescer deu 1 uma e travadinha na 2, internet. É, na um e foi na 2, Casa 1 e 2, e depois a é, Sexta Literária na Lapa. com E as a gente já está crianças, rolando né? outras aí logo, logo a gente já divulga, né, com antecedência, para todo Sim. associado que quiser participar fisicamente, com doações, né? E quem quiser continuar doando, Uhum. pode entrar em contato com a TESP, doar giz de cera, lápis de cor, cadernos para pintura, livrinhos, né? Itens de higiene, a gente Uhum. sempre coleta e distribui, né, nessas ações. Não é porque fez uma É, ação tem pontual que a gente deixa de atender, né? sim. E tem também, assim, a gente tem a página, né, o perfil do Instagram, que eu acho que é legal lembrar, Sim, também sim. possibilita, né, é um meio de comunicação aí com a TESP, que é mais, assim, rápido, né, mais prático. Eu acho que isso também Instagram, ajuda o bastante. Face, o WhatsApp, né? O WhatsApp, a gente responde rápido. Sim, Agora tem para poder... um projeto que eu desenvolvi em 2013, que ele não é arte terapia, mas ele é terapêutico. E ficou interessante porque eu desenvolvi um projeto para fazer tapetes com resíduos Hum, têxteis, né, com população de rua. E a ideia é que eles fizessem, vendessem, o dinheiro é para eles. E aquele trabalho ali 100% artesanal, só com tecido, né, e base de talagarça, ele é super terapêutico. E aí, com o tempo, foi, isso já vem de anos, né, desde 2013, e a gente, ano passado, através de uma outra parceira também, uma arte terapeuta, observando aquilo, ela falou assim, e se a gente fizesse sessão de arte terapia e, de repente, eles
do trabalho, né, da sessão, eles passassem para a tapeçaria. Né? Eu tenho até isso documentado, aí um outro momento a gente divulga pela TESP. Muito Tá. interessante que eles colocaram toda, né, as questões ali, as emoções deles no desenho, e eles reproduziram o Uhum. desenho fielmente na tapeçaria, só trabalhando com resíduo têxtil. Mas é muito Sim. impressionante você ver a foto do desenho, né, só com população de rua. Baixa escolaridade, alguns com problemas cognitivos, mas é impressionante. Eu lembrei das aulas da Ângela, né? Que a gente É, desenha, faz é. bidimensional, tridimensional, né? Lembrei das aulas da Aham. Ângela, né? E É na muito verdade, assim, interessante. né? Essa questão, né, de se colocar, de ver a possibilidade da construção, né? É. A pessoa se sentir capaz, né? Esse trabalho, eu acho que tem a ver, né, com essa coisa da forma, da cor, né? Assim, É. nossa, eu às vezes acha que não consegue fazer nada, né? A pessoa se vê Dos ali na materiais, né? construção, e na verdade é uma construção, né? E acaba que a pessoa vai se reconstruindo mesmo, sem falar na técnica de mosaico, mas uma questão assim, de como é que se deu esse trabalho, né, terapêutico e arte terapêutico, ele vai ressignificando Sim, ali todas as questões sim. dele, né, e transforma isso naquele resultado. Então eu acho que isso é extremamente gratificante para cada um, né, que participa, que É. no E seu como diz a processo. Lara, né? Uma coisa é você fazer um produto para vender, o artesanato. Você faz, pensa em tudo bonitinho, Sim, você vende. Outra coisa é você se expressar, né? Através, né, sim. da sua arte, dos seus sentimentos, você colocar naquela peça, né? Ele não está ali para venda, mas ele expressa tudo, né, que tem em você. É muito interessante, né? Vai toda E uma eu não podia deixar força, de. né? Então, é tão interessante, não Fala. podia deixar de comentar que quando eu criei essa oficina, né, e eu dava, e também ela era só 2 vezes por semana, depois passou a ser 3, e eles exigiram da ONG que ficasse aberto todos os dias a sala, para eles se expressarem Olha diariamente, só. até sábado e domingo. E aí eles conseguiram, com isso, o respeito, né, e um deles ficou dono da chave da sala. Ele chama Nossa, Laurentino. E aí, desde é, aquela época, você conhece bem o Laurentino, ele já participou do nosso sim. congresso com os tapetes, né? Então, ele é uma pessoa que mora nesse centro de acolhida há 8 anos, ele vive, né, em situação de vulnerabilidade social por uma questão de saúde, e ele que coordena toda a oficina. Então, aos poucos, você vê, eu também fui Olha, delegando. Ele hoje é o cara que controla, que faz, que vai para os eventos, que fala, né, sobre o projeto, sobre a arte deles, como eles se expressam, né? Ele está sempre publicando aí no Face as fotos dele, né? você me contou outro dia que tem uma das pessoas, né, da área social dessa casa, que morava na rua, né, como a maioria deles aí, mas você me falou que é uma pessoa assim, que abandonou vícios, né, Foi, e que acabou foi, transformando a vida, assim, foi. né, na verdade é uma reintegração à sociedade, é uma inserção, né, reinserção mesmo. Gente, é porque a gente trabalha muito, 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 e a maioria das pessoas fala, você não documenta tudo, dá para fazer artigos assim, até para os revistas internacionais, de tanto que você atua no dia a dia, eu acho que eu acabo me beneficiando tanto daquilo que eu estou ali vivenciando com eles, as conquistas, que eu até esqueço da parte acadêmica, né? Porque podia fotografar, mensurar, tudo, eles me cobram muito. Publica, É. publica, para a gente poder, né, documentar. Aí eu falo assim, gente, mas essa é uma mulher trans que tinha todos os vícios do mundo, tinha problema, morava na rua, né, tomava muitos remédios, problemas de cognição, baixa estima, pouca saúde. Só que ela foi numa trajetória tão grande que ela saiu da rua, foi morar com uma colega, depois ela foi agora morar numa casa sozinha. Ela produz, né, as próprias peças que ela aprendeu, porque ela estava no curso de customização, que é trabalhar exatamente isso, dar um novo significado para aquela peça de roupa, né? A gente trabalha com roupas usadas, a gente ganha muito de brechó, né, de empresas de uniformes, e a gente fala para eles assim, olha, pega todo o material que você tem e dá uma olhada e vê o que que você consegue transformar. Então eles dão um novo Uma outra significado, né? roupagem, né? Para a Outra sua vida, uma outra roupagem. roupagem para a É, sua vida, né? é. É E assim, vão se muito expressando legal isso. naquelas peças. É muito legal. E com isso já desfilaram no SESC, já desfilaram num congresso internacional na USP, são sempre convidados, sabe, para apresentar. Essa semana de Olha o novo resgate da saiu. autoestima, né? Olha que grandioso, né? Isso.
É muito Então é legal. bacana esse reconhecimento. Então ela falou para mim, Márcia, eu fui gradativa, eu fui diminuindo os remédios, eu larguei as drogas, eu não bebo mais e por último eu larguei o cigarro, porque eu acho que o cigarro Olha não que legal. combina, porque ele vai deixar as roupas, né, com cheiro. E é isso, é da pessoa. Mas o Interessante. que que a gente investe? A gente investe todo o nosso conhecimento, todo o nosso É. profissionalismo, nosso capital humano. Isso que é importante, né? Não basta Uhum. ter assim um consultório maravilhoso, um ateliê, todos os materiais de primeira linha. Você precisa ser um bom profissional, com uma boa formação, ter essa disponibilidade, investir em supervisões boas, né? Em pessoas que Uhum. atuem já há muitos anos e que possa realmente te auxiliar naquele trabalho que você está se desenvolvendo, né? A gente Legal. precisa, eu acho que essa categoria precisa entender que todo mundo precisa de terapia e de supervisão. Isso melhora e enriquece muito o nosso trabalho. E Sim. você também, essa semana você ficou engajada, né? Numa ação Fiquei. social muito bacana. É, É. que, gente, ação social não é só com gente, né? Pode ser pet também. Porque morador de rua tem cachorro de rua. A Cris ficou super sensibilizada com um grupo de 30 cães abandonados no Rodoanel da Zona Norte. Com a pandemia, a Dersa abandonou, todo mundo foi para suas casas, ninguém trabalha, e os 30 cães ficaram lá abandonados, que eram das casas desapropriadas. E aí a Cris teve a brilhante ideia de desenvolver um brinco de cerâmica, olha, com patinhas, e doou 100 peças para esse grupo, né, de mulheres que estão lá salvando esses cães aí. É uma ação muito pontual. Então, com esse dinheiro, vão vacinar com a V10 e com a vacina antirrábica os 30 cães. É. Porque assim, na verdade, né, a arquiteta que trabalha lá, né, na verdade a gente trabalhou um pouco com dando um suporte para ela, né, porque ela assumiu tudo aquilo Né? sozinha, né, então assim precisava de gente para colaborar. Mas o Então assim só social é isso, é o olhar humano, né? A gente é, identificou o problema dela, que ela pediu socorro, divulgou, e a gente, como uhum, arte terapeuta, o que, que podemos te ajudar, né? O que, que a gente pode fazer por vocês? Ai, a gente não quer dinheiro, a gente quer uma solução. E aí você pensou, bom, vamos vacinar, eu também, vamos ajudar, e uhum, você com a arte terapia, com a cerâmica, bolou aí, né, toda é. essa Então assim campanha. vamos retomar um pouquinho, a gente tem só uns 3 minutinhos, né? Vai dar Então, tchau, né? lembrando então que a gente da TEP é legal todo mundo estar juntos, né? Se credenciar, Associe-se, e assim, né? acreditem no seu trabalho, né? Acreditar, isso, buscar, né? Assim, ter o suporte também na TESP, procurar a gente para trocar ideias, né? Para pedir orientação, tem Arteterapeutas os escrevam para a contatos, revista, documentem seus e trabalhos. artigos, né? Lembrando, então, que a gente vai ter o fórum agora no segundo Fórum semestre, vai ser de, né, online, tema e a gente social vai também. o tema social, as ações sociais, né? E o social todo. E agradecendo, né? Primeiro, Márcia, quero te agradecer, né? Em nome da PES, Super aí, obrigada. sempre uma grande contribuição, né? E é isso, então, se você quiser falar alguma palavrinha, né, para as pessoas, eu agradeço, então, e boa Todos os noite. arteterapeutas, voltar, se unir, se associar, vamos fazer essas ações em conjunto. A TESP está aí super nova, super aberta, né? Para todos vocês que querem. Ah, quando a gente divulgar com antecedência, vai ter uma ação e que puder participar fisicamente, fiquem à vontade, fala, eu vou onde é, que dia, que hora, a gente sempre divulga, Sim, né? É só chegar. É importante ser associado, né? sim, Lembrando, não basta ser arte terapeuta, a gente tem que ser sim. associado. Porque a gente vai em nome Tá da bom. TESP, a gente não vai em nome da Sim, Márcia, da Cris, a sim. gente sempre Não. abre portas em nome da associação, né? Mesmo Aham. eu atuando na área social, só são possíveis todas essas ações por conta das parcerias da associação com os órgãos, né? Tá bom, então, Tá Marta, bom? obrigada, viu? Então, Beijo boa para noite para todo todos. mundo. Boa Dia noite. chuvoso, obrigada aí pela presença. Beijo, tchau. Tchau. Oi, Márcia. Oi, Olá, Márcia. tudo Boa bom? noite, tudo bem? Boa noite, que noite fria hoje, hein? Pelo amor de Deus. Bastante. Deixa só eu explicar aqui, tem uma pessoa me perguntando o que é a PESP, né? Ah, Então, a sim. APEF é a Associação de Arte Terapia do Estado de São Paulo, né?
Os arteterapeutas são filiados à associação, tem toda uma organização na profissão, é uma das associações do Brasil, então são algumas associações nos estados, né? E tem uma associação maior, vamos dizer assim, né? Que é quem organiza, orienta, né? Todas as outras associações, que é o BAAT, tá? Então a ASDESP é uma associação de arteterapeutas. Então vamos conversar um pouquinho, Márcia. Eu queria que você Sim. contasse um pouquinho, né, para as pessoas que não te conhecem, né, falasse um pouquinho de você, do teu trabalho. Se você puder contar um Sim, pouquinho para a gente. não é a primeira vez aqui na live, mas sempre tem gente nova, né? Tô sempre Sim. convidando, tô sempre divulgando as lives da TESP, toda quarta às 19, a gente já tem horário Uhum. marcado, né? A gente já tem Sim. expectativa. Eu sou psicóloga, sou arte terapeuta, atuo há anos na área social, então foi um caminho aí bem tranquilo, né? Para casar essas duas coisas, né? Ser psicóloga, ser arte terapeuta, né? O envolvimento também nessas questões sociais foi uma coisa que apareceu muito cedo, né? E aí eu fui trilhando o caminho. Bem legal. Como surgiu, então, fala um pouquinho para a gente, né, essa questão das ações sociais dentro da TESP. Porque a TESP ela é voltada para atendimentos presenciais, né, Uhum. agora online, com toda essa crise aí de pandemia. E eu queria que você falasse, então, um pouquinho como é que surgiu essa ideia, né, ou esse movimento, o movimento Uhum. das ações sociais dentro da TESP. Sim, uma coisa interessante, nessa atual gestão, já apareceu essa questão social no Congresso. Então, ano passado a gente já teve o Congresso, que foi junto com o Fórum, foi um sucesso de público, e ficou decidido aí entre a diretoria o que a gente faria também para linkar a questão da sustentabilidade, né, que estava uma coisa muito latente no momento. Então, foi proposto a compra de sacolas, né, de tecidos, feitos com tecidos reutilizáveis. Foi encomendado de uma ONG que trabalha com mulheres em situação de rua, e a gente distribuiu para todos os participantes, né, do congresso. Foi um sucesso. E vinha junto com a sacola, que era de tecido, uma bonequinha Biomi. Então teve até disputa, Ah, né? que Todo mundo legal. queria a sacola, né? Foi bem bacana. Aham. E aí, logo no final do ano, surgiu no grupo da diretoria da ATESP, foi até uma Uhum. dica da Deolinda, que falou: por que a gente não distribui sacolas com itens de higiene pessoal? Né? Vamos fazer uma campanha, vamos coletar, e cada um bola uma sacola e distribui e entrega para uma mulher, né? E sempre Aham. visando a questão social, né? E aí, conversando, e chegou-se, né, a um consenso assim, por que não escolher uma instituição social para a gente fazer uma ação pontual e em nome da TESP, né, fazer essa ação, Uhum. documentar, levar o nome da associação, qual é o nosso trabalho, né, o que é ser um arte terapeuta. E foi um sucesso, porque a gente coletou, inclusive várias pessoas doaram a própria sacola que ganhou no congresso, né? Algumas a Que legal. TSP também em parceria com esse projeto de moda, né, que confecciona essas sacolas com a população de rua, doaram, Uhum. complementaram, e a gente fez da Casa Florescer que são, através de uma ONG, né, em parceria com a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social, eles acolhem mulheres trans. São 30 vagas que acolhem essas mulheres no Bom Retiro. E ficou Ai, uma que ação legal. super bacana, que foi bem às vésperas de Natal, nós doamos as sacolas, né? Na ocasião não tinha tantos itens de higiene para todas, então a gente doou as sacolas com caixas de bombom, até Hum. por ser, né, festa natalina, ficou Essa- super ótimo. bacana. Ficou Uhum. super bacana. E aí surgiu o convite também, né, dessa ONG, das associações, falando: por que vocês não fazem parceria? Por que também não atende, né, as mulheres trans? Vamos conversar, ver de que forma a gente pode fazer um trabalho em conjunto, né, de atendimento. E passou, virou o ano. Quando foi no início do ano, a diretoria manteve, né, o propósito de continuar com as ações sociais. E aí nós fizemos de novo uma solicitação, né, para todos os associados, para o pessoal do grupo, para itens de higiene pessoal. E aí a gente vai fazer uma nova ação numa outra casa também de mulheres trans, que chama Casa Florescer 2, que fica no Tucuruvi.
São as duas únicas casas que acolhem público LGBT, né, especificamente mulheres trans, com Aham. parceria com a prefeitura. É muito interessante o trabalho deles. Aí a Que gente legal. fez toda uma coleta, né, de material de itens de higiene pessoal. Foi feito de novo uma Uhum. parceria com essa outro projeto, que é o Sustex Moda, que é a Escola de Moda da USP, que tem um projeto de sustentabilidade, né, trabalhar esses resíduos têxteis junto com a população de rua, né, transformar através da economia circular, que produza outro material e que ele volte para circular. Então tinha tudo a ver com a filosofia da TESP, né, de sustentabilidade, Sim, de questão da trabalhar o sustentabilidade. social. É. A Legal parceria foi, essa iniciativa, né, do pessoal, do próprio Congresso, né, essa coisa né, que você falou que sim, foi a ideia da Deolinda, né, de doar a própria sacola e trazer com os produtos, né, então acho que isso é sim, bem sim. interessante, né. Tem uma pessoa perguntando, né, se existem projetos sociais da TESP fora da capital. Eu acho que a gente pode colocar um pouquinho isso, né, que a gente até sugere, né, que os associados participem, estejam juntos, se quiserem sugerir, né, um projeto para que a gente, né, veja as possibilidades de poder trabalhar com esse objetivo, né, para essa instituição ou qualquer que seja a sugestão para a gente analisar, né? E assim, Sim, sim, levar. tem uma outra coisa também, uma pessoa perguntou, né, como é que faz para se associar, né? Então Ah, teria que ser, só respondendo, teria que ser ou estudante de arte terapia ou arte terapeuta, né? A associação é de arte terapia. Então aí é só procurar, né, no site, pelo próprio site da ATESP, atesp.com.br, ele tem lá links, informações, telefones, né? Lembrando que o uhum. site aí está com novidade por esses dias, tá? E Então se tiver fala um algum pouquinho, membro da diretoria também, puder colocar aí sim, que né, puder ir colocando nos colocar comentários, já o isso mesmo. WhatsApp também da TESP, já Aham, facilita para quem está na live. isso ajuda. Então tá bom, agora fala pra gente mais um pouquinho, eu sei que outras ações foram feitas, né? Então como é que Sim, assim, essa como é que segunda, como né, com o aconteceu? público LGBT, a gente fez pontual essas duas ações, porque eram as duas casas, né, que acolhiam. Então, fizemos com uma, não fazia sentido não fazer com a outra. E foi um sucesso, porque a TESP, mais uma vez, levou 34 kits, acolheu, né, todas essas mulheres, ficaram super agradecidas, é super importante, né, itens de higiene pessoal para essa população, que são sabonetes, pente, batom, shampoo, creme rinse, condicionador, né? Creme rinse já dedou na idade, né? Condicionador, Verdade. nossa. É, E, nossa, foi um sucesso porque as sacolas ficaram super cheias, né? Elas ficaram muito contentes. E faz uma diferença enorme na vida delas, porque estavam todas lá. E geralmente aham, até se proporciona um lanche, né? Nós compramos bolo, refrigerante, então realmente é um momento festivo, é festa, né? Leva o nome da associação, leva o nosso trabalho, a gente divulga como pode ser aham. feito, e a gente é sempre muito bem recebido, né? Acolhido nesses espaços. E sempre fica aberto para todo associado que quiser participar nas ações, né, sociais da TESP, é aberto, a gente sempre divulga dia e hora, sempre tem um post, né, quando vai acontecer, e as pessoas são livres, podem participar, basta estar lá no momento, né, que a gente tiver É disponibilidade. interessante isso, né? Porque assim é legal quando todos os associados vão participando, vão se integrando. A gente cria esse movimento maior, né? Sim, sim. Atinge mais pessoas. Muitas vezes a própria TESP a gente não consegue ter tanta visibilidade de tantas coisas. Então, assim, os associados trazem isso também. É o que faz o link, né? Dos Sim. lugares e da TESP e a gente estudando, né? Vendo quais são as Uhum. ações possíveis. Tem o E pessoal entrando agora. Então, boa não noite, pessoal são que está eventos chegando. fechados, né? É totalmente aberto, né? Sim, muito legal. Mas sempre Então, lembrando, associe-se, né? Associe-se para sim, poder participar, né? O fato de ser arteterapeuta não quer dizer que você tem espaço, né, aberto, livre, trânsito nesses lugares isso. onde a TESP entra. Associe-se que através da associação você vai conseguir sim. E é interessante lembrar uma coisa também, né? Para participar da TESP, né? Para ser um associado, precisa cursar, né? O curso numa instituição
o curso tem que estar credenciado à TESP, né? Sim, um curso Porque reconhecido. senão não tem condição. Tem alguns critérios, né, que a TESP segue, o que o BAT, né, que é a associação que orienta as outras, a TESP segue alguns parâmetros, né? Então, os Uhum. cursos, eles têm que estar cadastrados na própria TESP para poder participar da associação, né? É, quais, E então, você, as outras ações? Você fala um pouquinho, por favor? Eu acho que tem sim, mais umas você tinha duas. comentado, né? Passando essa que foi no começo do ano, a gente tinha várias ações programadas presenciais. Aí, É, de acordo com a pandemia, todo mundo, né, teve que entrar em isolamento, mas a gente deu um jeitinho de, mesmo assim, né, com isolamento, do espaço físico, a gente manter, né, nossa agenda aí de ações sociais. Em parceria com a Subprefeitura da Lapa, a gente conseguiu, né, através de um chamado que elas publicaram, uma solicitação de doação de lápis de cor, de giz de cera, de livros, de cadernos para colorir, tinha tudo a ver com arte terapia, né? E vendo aquele chamado, eu levei a ideia para a diretoria, que foi prontamente acolhida pela Dilaina, dizendo, vamos participar, tem tudo a ver com a arte terapia, né? Para aham, as crianças, era específico para as crianças. Então, nós fizemos uma ação com doação de 100 kits literários, mais uma vez, várias parcerias, que isso é super importante para a TESP, né? Pela credibilidade que a gente tem, as pessoas firmam parceria, então, editoras conhecidas como a Sou Willow doou vários livros, né? Nuvem de Borboletas, que também é uma ONG que trabalha só com doação de livros, Instituto BCEI, que trabalha com bibliotecas, o pessoal do Sustex, que doou todas as sacolinhas de tecido, que é super bacana. Também no site vai ser possível ver todas as fotos, o vídeo, nos Faces também da Subprefeitura, eles divulgaram bastante no Insta, tanto da TESP como da Subprefeitura e dos membros aqui da diretoria, a gente replicou, né, a matéria. Ficou super, uhum. super bacana. Eles ficaram super gratos. São crianças de duas comunidades da região da Lapa que não tinham acesso, né, a nenhum tipo de material Uma, se eu não de me arte. engano, é ali na Vila Jaguara, né? Fica bem na Isso, ali nas entradinha do proximidades. Portinari, Uma fica que por ali, chama né? Uma das associações. Fazendinha e a outra eu Sim, acho que é essa do Areião, fazendinha. né? Tem a É, Fazendinha e tem a do Areião. eu tive a oportunidade de ver as fotos, né? Sim, E você assim, participou da crianças ficam doação dos kits. é, e assim as crianças ficam super felizes, os pais também, né? Porque a gente tem esse problema todo de muitas crianças em casa e sem acesso, né? À própria escola. Então eu acho que isso é bem legal, né? Fez uma diferença enorme na vida dessas crianças, né? Ter Uhum, acesso a um livro de qualidade, um livro novo, um livro que numa loja custa 40, 50 reais, né? Está uhum, totalmente fora, né, da sim. condição financeira dessas pessoas, né? Lápis de cor, giz de cera, tudo novinho, que até se doou, os livrinhos de pintar, as mandalas, né? A gente também fez mandalas, Sim. né? Imprimiu várias e colocou nas sacolinhas deles. Eu tenho Muito uma interessante. perguntinha aqui, vamos ver se você me ajuda. Como o trabalho da arte-terapia é recebido e entendido em meio ao grande número de professores de artesanato que se colocam nessa prática, Então, né? há uma diferença enorme de ser, né, artesanato, de ser arte terapeuta, inclusive na área social, isso é bacana colocar, porque eles têm, dentro dos centros de acolhida, a função lá, o funcionário que tem o cargo de orientador socioeducativo, que é a pessoa que também vai colocar lá o lápis, o papel, vamos pintar, vamos desenhar, vamos jogar dominó, vamos fazer várias atividades, né? Então, o papel dele é educador socioeducativo. Ocupar o tempo daquelas pessoas, né, de forma prazerosa, lúdica, mas é lazer. É totalmente Tá. diferente do papel do arte-terapeuta, né? Mas acontece sim, a aplicabilidade da arte-terapia na área social. Eu mesma já apliquei por vários anos, depois de formada, né, atuava como técnica psicóloga em centros de acolhida para adultos, e nós fazíamos toda semana, né, grupos de 30 pessoas. Eu e outra psicóloga também, arte-terapeuta, a gente aplicava arte-terapia toda semana. Então era muito Tá, bacana, porque era uma sala com 30 pessoas, você vê um grupo grande, né? E é possível trabalhar.
E Então eu tem o acho que reconhecimento, né? então acho que é isso que a pessoa colocou, Tem, né? Talvez tem o assim, eu acho reconhecimento. que é o compreender, né, que existe a oficina de É, artesanato, né? E é. toda o conhecimento e as técnicas, né, da arte terapia que tem um objetivo, um foco, não é um produto, é um foco, né, Sim. um assunto, um tema, um contexto, né, dependendo dessas instituições que estão trabalhadas pela arte terapia. É por isso é Tanto que, importante ser arte terapeuta, né? sim, Pode tanto falar. que para aplicar a arte-terapia, né, para desenvolver esse trabalho, houve a necessidade de documentar, enviar um comunicado, um ofício para a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social, explicar o que seria feito, teve aprovação para a gente poder aplicar. Porque você não pode simplesmente chegar e falar, porque é morador de rua, você vai fazer qualquer coisa. Tudo que Sim, você vai trabalhar com eles, você tem que ter a solicitação, a autorização primeiro, né, dos órgãos sim. oficiais e também a aprovação da ONG, né, que você trabalha, onde Uhum. você atua, onde essa pessoa está inserida. Então, isso é É, super importante. Não saiam por aí falando, eu sou arte terapeuta, eu trabalho no lugar e vou aplicar para todo mundo. Não pode, a gente tem que ter, né, essa autorização. alguns Porque critérios, você, né? porque você precisa ser formado, você precisa saber, né, naquele momento ter uma contenção se tiver uma pessoa, né, desencadear um choro, um Sim, surto, qualquer coisa pode, né, aflorar naquele encontro, né? São emoções que vêm à tem que tona. ter um preparo, né? Tem que Eu ter mesma todo já um presenciei preparo. várias, então se você não é preparado, se você não sabe como acolher, não tem a menor Uhum. condição de você trabalhar, né? Tá. Então, uma das coisas que eu acho importante, né, a gente conversar mais é exatamente sobre isso. Então, assim, alguém comentou aqui, né, que os próprios participantes sentem a diferença de uma Muito, atividade para outra muito. atividade, né? Eu acho que não sei, Ana, você deve presenciar isso nos seus atendimentos, é muito é, mais a escutativa, né, do terapeuta, é aquele momento muito para as coisas pessoais mesmo, individuais, né? Então, eu acho que Mas você sabe isso... Tá, pode que falar. vai É o seu espaço. vai uma dica aqui também. Todo arte terapeuta tem que ter em mente que ele precisa do terapeuta dele para ele levar as questões pessoais. Então, ele precisa ter um acompanhamento com psicólogo, com arte terapeuta, para as questões dele. Tá. E ele tem que ter uma supervisão para todo o trabalho que ele desenvolve. Não tem como você ser um arte terapeuta e trabalhar isolado. Porque quando você Uhum. pega uma questão, você pode até discutir com um amigo seu arte terapeuta. Mas não é a É. mesma coisa do que você ter uma supervisão em arte terapia. Porque muitas coisas que aparecem, né, que surgem ali na sessão, Uhum. principalmente eu, que atuo com, né, 20, 30 pessoas, tem muita coisa para ser olhada, né? Tem muitas coisas que afloram. Sim. Então, se você não tiver esse acompanhamento, como é que você vai lidar? Fica parecendo só que você está aplicando, 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 e a pessoa Uhum. também não tem o benefício, né, do que você dá o Tá. retorno daquilo que ela está trazendo. Teve vários casos de pessoas recuperarem, por exemplo, memória, né? Teve vários Nossa. de recuperar até uma questão motora, né? De trabalhar argila, de trabalhar. Porque a gente disponibiliza todos os materiais, né? Que a gente tem Tá. acesso, que é possível. A área social não dispõe de muitas verbas, mas a gente sempre dá um jeito, porque tem verba para material, né, que é para o pessoal que faz o socioeducativo, e a gente compra, né, para Tá. sessões de arte terapia. Então, foi possível identificar tendências suicidas, muito interessante. Pessoas que Nossa. estavam com doenças graves, algumas síndromes, né? Alguns traços aí de problemas psíquicos graves afloraram nos trabalhos. Então, é muito importante pegar, levar para uma supervisão, discutir e ver de que forma você pode trabalhar, né, com aquela pessoa para trazer benefício para ela, né? Porque uma Tá. questão que o pessoal critica muito, e aí eu sou psicóloga e isso e vou concordar com eles, quando você faz estágio, você vem, fica um tempo e vai embora. Você vem, fica um tempo e vai embora. Na psicologia, você vem e pergunta para ele, conta da sua vida. Ele conta. Terminou, se for de janeiro, terminou junho, você vai embora. Aí no outro semestre vem outra turma. Conta da sua vida, porque o cara tá lá, ele mora lá, ele tá em situação de rua há anos. Né? Tem gente que Nossa. tá 20 anos, 15 anos, 8 anos. Não tem Uhum. como.
aí fica voltando, e ele fala assim, eu conto minha história, mas eu nunca saio do lugar. Né? Não é uma Olha, crítica ao acompanhamento psicológico, mas é o formato, é o modelo, né? Que a pessoa entendi. vai e faz a escuta. Já a arte-terapia é diferente, porque você aplica, né? E ele já tem aquele benefício, né? Porque ele já consegue se expressar, ele vai, aquilo você vai trabalhando com ele. Então não precisa, quando vê um outro, ele contar nenhuma história, verbalizar. Ele está Sim. ali, né, contando a história dele através da arte dele. É você, através da sua observação, das supervisões, né? Seu olhar atento, que vai entender o que, que ele está expressando e como que você pode ajudar, né? É muito interessante, é muito rico essa população para você trabalhar. Acho que é até E uma aí, questão assim, de trabalhando as demandas, né? O que vai aparecendo na rotina deles também, né? sim, No sim. cotidiano mesmo. E era É interessante que em interessante. determinado momento, mesmo eu trabalhando lá e acompanhando as estagiárias de psicologia, então eles não queriam aderir, mas a arte terapia todo mundo queria fazer. Ah, não, eu Olha, vou para a rua, eu vou embora. Chegaram as psicólogas, ninguém quer. Mas na hora da arte terapia estava todo mundo lá, né? Porque é difícil falar assim, como é que se junta, né? O cara quer ir para a rua, quer fazer outras coisas. Então, toda semana, naquele dia, naquela hora, é como live da TESP. Certinho, estava lá todo mundo praticando, é isso assistindo. mesmo. Muito interessante. É, E é um campo imenso para os arteterapeutas. A área social, sim, eu acho que se todo mundo tivesse a oportunidade, né, se dispusesse a conhecer um centro de acolhida dentro, você sai de lá muito modificado como pessoa, primeiro. E depois você sai assim com uma vontade imensa como profissional de ajudar, de transformar, de fazer algo, né? Muito legal. interessante. E não precisa ser só algo voluntário, gente. A gente pode trabalhar como profissional. As PICs estão aí, né? Sim. Quantas organizações, né, na Uhum, área da saúde que contratam arteterapeutas, né? sim. Não é que substitui o técnico psicólogo, porque quando tem um chamamento público, quando tem um centro de acolhida, já está pré-estabelecido o que, que tem que ter. Tem que ter o psicólogo, assistente social, orientador socioeducativo, né? E É um muitas vezes a padrão, né? ONG, o padrão, não tem o que Tá. mudar. Agora, é lógico que se você apresenta um currículo, né, que tem lá também, você também é arte terapeuta, é lógico que você leva vantagem. Opa, porque você também vai conseguir fazer um trabalho diferente lá dentro, né? Não só da Sim. escuta, independente da área que você É, são atua, né? Da sua oportunidades. abordagem. Você acaba criando, acho que, oportunidades para que as próprias pessoas que lá frequentam, né, se Amplia enxerguem, se bastante. vejam, né? Eu acho que é isso. Tem uma pessoa que comentou aqui um pouquinho, falando Hum, que o arteterapeuta, né, não dá para ele trabalhar algumas coisas que são mais específicas do psicólogo, né? Que aí é que a gente percebe como arteterapeuta que tem um determinado é, problema, vamos dizer assim, né? Para que passe para o psicólogo para avaliar. E é um comportamento diferente, como você mesma estava falando agora há pouco, né? Que o psicólogo dá então, se ele conta de não uma tem a formação de demanda, psicólogo, isso, por isso que ele precisa de uma supervisão. A supervisão serve para isso, para ajudá-lo, né? Justamente. Eu, por uhum, exemplo, sempre trabalho. Eu tenho a formação de psicóloga, ajuda, mas não serve. Sozinha, isolada, ela não serve. Mesmo eu sendo arte terapeuta, eu ainda levo essas questões para a supervisão de arte terapia e levo, por exemplo, para conversar com os psiquiatras. Então, se sim, desenvolveu lá, eu percebi que ele tem uma tendência suicida, porque aparece, né? Se você sim, souber, sim. né, interpretar e estiver Certo. ali junto com a pessoa, você percebe, né? Então você vai conversar com o Tem, psiquiatra dele. São essas coisas, tá. apareceu uma doença grave, né? No desenho, ele expressa, ele está te contando a história dele. É você É o prestar atenção, encaminhamento né? mesmo, né? Fazer um Sim, encaminhamento, né? E tem uma outra pessoa sim. comentando, eu só não vi o nome agora, me desculpa. A arte terapia trabalha com um elo, né? De possibilidades expressivas e afetivas, né? Por um meio da arte, pelo meio da arte, né? Seja qual for a linguagem, a ferramenta da arte, né? Ou materialidade, mas é assim, é o expressão e o afetivo, né? Para trazer, acho que esse link mesmo, né? E é interessante falar um pouco disso. Aqui eu queria que você comentasse um pouquinho, né? Você falou trabalha na área social e tal. Como é que foi, né? Como é que você chegou nessa área social? Né? Como é que foi a tua trajetória um pouquinho aí dentro?
Conta pra gente, por Então, é favor. interessante porque durante o estudo a gente vai pensando, eu vou para o estudo de psicologia, no caso. Eu vou para a organizacional, né? Vou para a área da saúde. Então, eu fui estagiando em vários espaços para ver se eu me via nesse espaço, se eu gostava, né? Então, eu passei 15 dias dentro do Hospital São Luís, lá no Morumbi. Eu fui para empresas, eu fui para fórum, né? Então, várias situações para ver se eu me via. E quando eu entrei numa comunidade, eu fui para uma favela, quando eu entrei no centro de acolhida, eu me apaixonei. E, gente, é isso que eu quero fazer, né? Eu quero ouvir essas pessoas, eu gosto de gente, né? Eu acho que eu me identifiquei. A história da vocação. Uma coisa é você ter habilidade para coisa, outra coisa é a Sim, vocação. É você ouvir o sim. chamado, né? E muito diferente do que eu já tinha vivido até então, em termos profissionais, né? Eu virei a chavinha, né? Eu falei, agora eu preciso fazer alguma coisa que eu goste muito, né? E que eu atenda ao meu chamado, à minha vocação, que é isso que eu quero fazer para sempre. Por isso que é importante estudar, se formar, se especializar, ter de novo, né, essa coisa contínua. Gente, todos Sim. os cursos que supervisores, né, dão, os cursos de contos, os cursos de argila, eu estou sempre fazendo. A gente está sempre em formação. Né? Tem vários associados à PESP que são doutores, né? São pós-doc, e estão sempre ali, ou aprendendo ou ensinando. É muito curioso que às vezes a gente entra, né, num curso online, aí você olha na sala e fala, nossa, olha lá, fulana de tal, né? É, A Lara também, doutora, está sempre lá com a gente como tá. aluna, assistindo a É, aula, né? A gente faz é, muito curso da Marci, a Angélica do Sul, já fiz é, curso né? Para a gente é. aprender a lidar com autismo, estava lá a Angélica aprendendo também. Gente, o aprendizado é contínuo, não é porque você se formou em arte terapia que você vai estacionar. É Sim, contínuo, né? A Dilana vai fazer um curso agora super bacana de contos, então a gente vai, sabe, sempre bebendo dessas fontes e a gente vai aprendendo. E aí, quando você vai para um trabalho social como esse, você leva todo esse teu conhecimento. Vai fazer e é uma muita troca, diferença né? no trabalho. Porque eu acho que como em todas as profissões, né, cada um se identifica mais, tem uma habilidade mais para uma linguagem artística, por exemplo, né? Então, assim, eu Mas estou a fazendo gente curso agora de mandalas, né? Encontrei com a Lara. Então, assim, é esse também. enriquecimento mesmo, né, dessa troca da formação de cada um, que cada um tem a sua história, né? A sua formação, inclusive como arte terapeuta, né? Cada um vem de uma história e a gente vai somando tudo isso, né? É importante o aprender com o outro. Acho que por isso, inclusive, em relação ao social, né, essas ações, fica muito rica quando a gente tem mais pessoas, mais associados, que veem outras necessidades, outras demandas, né, que tem sugestões para passar para a TESP. Eu acho que aí a gente consegue ir organizando melhor. E quanto maior a diversidade, mais rico fica, né? São mais oportunidades, inclusive. Eu acho que isso Gente, é bem interessante, para ter né? oportunidade, né? O que aconteceu agora com a pandemia foi exatamente para a gente, foi uma lupa, né? Para a gente olhar É, para essa desigualdade, olhar esse pessoal, olhar o que a gente pode fazer, né? Não é à toa que o fórum da uhum, TESP já era o tema, já era ação social, né? Que ia é, acontecer em maio. A gente ia sim, fazer um fórum sim. específico de ação social. E não está perdido, porque ele vai acontecer, né? Ainda É isso esse que eu ia ano, falar, né? não, mas vai acontecer agora, né? No segundo semestre, a gente tem o fórum, né? No formato online, por conta de toda a situação de restrição, né? De público, mas vai acontecer agora, então, no segundo semestre, e a gente vai falar de causas sociais, né? De ações sociais, dentro da pandemia, como a Marcia falou, né? Só que agora a gente tem uma outra visibilidade, né? Na verdade, não que não tivéssemos, mas assim, eu acho que veio tudo muito à tona. Então, é para que a gente olhe para essa questão um pouco mais, é, acessar mais coisas, né? Acessar mais lugares, acessar públicos, acessar as pessoas que têm para contribuir com isso, com o trabalho, as parcerias. É importante, né? E Fala também, o valor de uma associação está, né, no número, na quantidade de associados, o que, que a gente representa, né? Então, enquanto sim, mais pessoas associadas, enquanto a gente for, né, um grupo, a gente é mais representativo. A TESP, sim, nesse momento, ela está trabalhando bastante para abrir caminhos nessa área, né, social. Tem feito vários contatos, né,
com organizações, até com o poder público. Então, a gente está trabalhando para que esse arte-terapeuta também amplie essa visão, né? De como ele pode atuar, de como ele pode trabalhar. Eu lembro que quando eu cursava pós, a maioria das pessoas perguntavam, uma em especial, né? Como eu vou ganhar dinheiro com isso? Como eu vou ganhar dinheiro com isso? Eu sei que é difícil, né? Para quem não tem, não vem aí de consultório, para quem não entende como atende, né? É difícil mesmo. E fica aquela dúvida, você investe um bom dinheiro, né, numa pós-graduação e você fica se perguntando, eu preciso depois ter um retorno, né? Então as Sim. pessoas têm que entender que além de pós-graduar, você tem que ter trabalho contínuo e se filiar. Porque em se filiando, a associação vai ganhando corpo, ela vai abrindo portas, né? Quando a gente chega, eles perguntam, mas vocês representam quantas pessoas? Uma coisa é você representar 100, 500, 1000, né? 1000 pessoas, é lógico que Eu faz acho diferença. que uma coisa importante, né, que a gente já tocou aí agora há pouco, é essa questão da gente procurar realmente sempre um curso muito bem estruturado e que esteja de acordo, né, com todos os itens, né, que compõem aí a associação, né, para se associar, Uhum. que tem os critérios, o credenciamento dos cursos, porque também vai tendo mais força para isso, né? Para saber essa troca que a gente está falando, tudo isso vai dando visibilidade para onde é, né, que o arte-terapeuta pode atuar de verdade. Para essa questão social, muitas pessoas têm dúvida, né? Como fazer para chegar nisso? Então, eu acho que é uma questão de mesmo estar junto, né? Para ir descobrindo, ir construindo, abrindo novas portas, novos espaços, porque a gente sabe que em ação social a gente precisa de tudo, né? São Paulo, Brasil, é muito carente, né? Dessas ações, inclusive, ainda. Acho que E é é por isso uma que boa. a TESP tem trabalhado bastante no sentido de estreitar esses laços com o social para proporcionar às pessoas que têm que estagiar poder atuar dentro dessas organizações, né? Porque se você vai Sim, isoladamente pedir, olha, eu quero fazer um estágio aqui, é muito difícil. Mas se você vai via associação, que já tem essa parceria, que o pessoal já sabe, já conhece, é lógico que a porta está aberta, é lógico que facilita, facilita, né? facilita muito, Porque, como eu né? disse, quem cuida de toda essa área social em São Paulo é o poder público, né? São as parcerias, Sim, direitos humanos, né? Serviço social. Então, precisa ter esse entrosamento com a associação que representa os arteterapeutas e, inclusive, acompanha quem está em formação, né? Que a gente tem aí essa grata de ter em nossa diretoria também várias coordenadoras de curso, né? Chiesa, sim. Dilaine, Lara, então também é super importante que elas estão sempre atentas a abrir portas, né? A criar Sim. oportunidades, né, para essas pessoas. E uma coisa que eu tenho curiosidade, eu acho que as Vamos lá. pessoas têm, né? Como é que é a recepção, né, das pessoas que frequentam a casa? Não, sabe, você falou que elas ficam para arte terapia, muitas vezes fogem do psicólogo, né? Como é que como as pessoas reagem a isso, sabe? Um pouquinho assim de contentamento, eu queria saber se você pode falar um pouquinho da questão prazerosa ou não, né? Conta um pouquinho Muito pra interessante, gente. porque ninguém sabia o que era TESP, ninguém sabia o que era arte terapia. Imagina eu numa casa com 30 mulheres trans enlouquecidas, aquela festa, sabiam que a gente ia fazer uma ação. E aí contei um pouco, né? Gravamos até um vídeo, contei um pouco do que é a associação, o que faz, o que pratica, distribuímos as sacolas, todo mundo confraternizou. Quando terminou, todo mundo grudando em mim. Quando que vai chegar aqui as arteterapeutas para a gente fazer arte? Todas as mulheres trans, assim, quando vão chegar as arteterapeutas? Eu falei, nossa, olha que interessante. Então não ficou só naquela coisa festiva, só na É, sacola, no bombom. Elas queriam me perguntando. Eu falei, olha, vamos ver, né, se dá para realmente fazer essa parceria. Vou levar o pedido de vocês, levei o pedido para a Dilane, isso foi em dezembro. Depois fui na Casa Florescer 2, de novo. Mas, Márcia, cadê as arteterapeutas? Vocês vão voltar? Semana que vem vocês vão estar aqui? Fazendo alguma atividade com a gente, fazendo, né, arte terapia, e de novo a gente reforçou. Como eu disse, não é tão simples chegar lá, bate na porta. Eu pedi sim, autorização, porque eu já trabalho nessa área, eu atuo com a Secretaria, né, Municipal do Desenvolvimento Social, atuo com direitos humanos, então é lógico que eu tenho uma facilidade de entrar e conseguir ser recebida, né? Mas é difícil, porque a gente sempre tem que pedir autorização.
eles são praticamente tutelados pelo Estado, então a gente precisa Sim. dizer o que que a gente está fazendo ali, né? É tudo Uhum. muito, como é que se diz? É tudo muito criterioso, né? Eu posso dizer que eu Uhum. vou fazer uma festa, depois eu saio de lá, mexo com a cabeça de todo mundo, e fica todo mundo meio que perdido, né? Meio down lá, e eu não vou ajudar, né? É. Então, a gente tem que ter todo esse critério. É por isso que é através da associação, através da ATESP, que a gente vai abrindo essa porta, vai conversando, né? Então, a associação faz contato com a ONG, que aí essas tratativas não são tão simples. Você vai, sabe, faz uma reunião, faz outra, vai negociando, tem que ter trocas de contratos. Tem, não Tá. é simplesmente de boca, né? Você faz um contrato Uhum. de parceria, olha, eu vou te mandar um profissional, você recebe tal dia, tal hora, vai ser assim, a gente vai fazer assim. Tem todo um respaldo. Tá. Por Uma isso a outra coisa que importância de ser através da associação, né? entendi. É uma coisa interessante, né? Você falou de uma ação que teve para as crianças, né? Como é que a prefeitura, né? O pessoal da prefeitura, você falou, acho que, se eu não me engano, a subprefeitura da Lapa, né? Na Lapa. Como é que a prefeitura, né, recebe essa associação, Então, o eles, arteterapeuta? eles, eles fizeram um post no Face, eu li, dizendo que estava precisando daquele material. Conversei com a Dilaine e falei, o que que você acha da gente apoiar? Ela gostou da ideia, falou, a gente já ia fazer uma ação com crianças, então vamos focar nessa. Vai lá, pergunta como que vai ser e tal. Eu fui, me apresentei para o subprefeito, que é o Léo, né, já era meu conhecido, e falei da associação, tudo. Ele falou, ótimo, então vamos traçar aí uma estratégia de como vamos fazer, né? Então, como é que Ah, vocês entram, quem vai participar, o que é que vocês vão fazer, vamos marcar dia, hora. Você bem sabe, porque você me acompanhou, a gente teve que marcar um dia é, específico e hora para entrega dos kits, sim, né? Com toda essa preocupação de uso de máscara, né? Nós somos recebidas na subprefeitura. Depois de posse de todos os kits, eles bolaram a entrega. A gente também foi convidado. Mas assim sim. como, né, você e eu, a gente se preservou e não compareceu, porque entrar dentro de comunidade, na casa das pessoas, né? Isso já é um trabalho deles, então a gente já se sentiu assim representada, porque na mídia eles divulgaram, né, que era todo um trabalho de ATESP. E na Então, verdade é eles estão todo. acostumados, né, a lidar um pouco, né, já tem Sim, esse sim. convívio na própria. Eu sei que para entrar nas comunidades também a gente precisa de uma autorização, né? Não, Precisa, não vai precisa, entrando qualquer pessoa, né? precisa falar Você com o tem que líder conhecer alguém, o comunitário, líder marca comunitário. dia, marca hora, né? Não é assim, entro, Aham. né? Porque você está entrando na casa de uma pessoa, né? Sim, Então, sim. essas ações são possíveis porque são feitas dessa forma, de forma muito organizada, né? Muito Uhum. documentada. Você leva a proposta, eles ouvem, aí ponderam, aceitam, combinam, né? Das duas partes, como são as regras, né? Sim, Você sim, participou aí de toda essa da cesta sim. literária também, em relação a comprar o material, a gente aguardar a chegada do correio, né? Porque as lojas estavam fechadas, a gente montar todos esses kits, né? Fisicamente, eu montei sozinha na minha casa para ter o mínimo de manuseio, né? Com tudo Uhum. limpo, higienizado. A gente levou em sacos lacrados, né? Só foi feita uma ação ali numa sala da diretoria não, da subprefeitura, de documentar a entrega, né? Que eu e você fizemos questão de tirar Sim, foto sim, foi com a lá. funcionária que nós estávamos entregando, que foi em final de junho. E aí eles programaram a entrega para começo de julho, né? E foi toda uma Eu, divulgação, saiu todos os. eu acho que assim, é uma coisa importante também, né? Os arteterapeutas, os credenciados, participarem mesmo, sabe, com a gente. Porque Sim, assim, então, por exemplo, às vezes, né, você que tem mais contato com as pessoas, né, dessa área, que já atuou em vários lugares, conhece algumas pessoas, às vezes a gente conhece qual é a demanda, né? Mas a gente demora para entrar numa sintonia, né? O que é que a gente vai poder contribuir aqui, ou o que que eu posso fazer ali, mesmo nesse momento de distanciamento social, né? Algumas ações que a gente possa trabalhar numa proximidade não tão próxima, vamos dizer assim, né? então, primeiro Contribuir que a com gente precisa alguma. estar aberto, né? Gostar Sim. disso, né? Você é uma pessoa que Uhum. eu sempre que divulgo, você é a primeira que fala assim, eu vou, que dia, que hora? Eu posso, né? Mesmo trabalho Uhum. voluntário, né? Você já participou de Sim. atividades lá no espaço do Cecília Meirelles na Lapa, né? Na Que eram Lapa. encontros Uhum. com mulheres idosas, com população de rua também, né? Eram Sim. oficinas, você se dispôs, foi lá, deu as suas Uhum. oficinas,
de forma voluntária, né, como arte-terapeuta, é muito bacana, porque eu acho que isso vai levando o que é o trabalho do arte-terapeuta, porque Sim. as pessoas não conhecem, né? Não Ele fica sabem restrito a quem é o consultórios, arteterapeuta. É. fica restrito mais a consultórios e as pessoas não têm acesso, né? Então, eu acho que É. quanto mais a gente puder divulgar como é a atuação, desmistificar isso, mas como que vocês fazem, né? Como que é Uhum. esse negócio, né? Vocês vão ler a minha mente, né? Porque tem aquela história de achar que a gente vai descobrir todos os segredos dele através daquilo. Não, né? É. Quando eles E é muito participam de uma legal, né? sessão, E eu vejo, só como curiosidade, né, as pessoas que frequentam, por exemplo, essa instituição da Lapa, você percebe que são pessoas assim, tão solitárias, né? E quando chega ali, você faz um trabalho. é, A gente acabou conversando um pouco sobre fé, né? A espiritualidade, a importância, né, das pessoas se agregarem e tal. E assim, é muito gostoso, né? Porque fortalece muito. Então, a gente estar nesse meio também é gratificante, né? Quando a gente vê o resultado disso. É muito legal, porque acho você que vê tem um pouco a ver a proposta também naquela ocasião, quando você participou no começo do ano passado, 2019, com é, que foi uma proposta também da subprefeitura para o projeto que eu atuo, que é esse de moda, de sustentabilidade, porque eles estavam preocupados com o alto índice de desemprego. Eles queriam que a gente fizesse algo para pessoas que estivessem há mais de 2 anos desempregadas e que a gente pudesse fazer algo para elas melhorarem, talvez a estima, né? Para elas recuperarem o ânimo para tentar uma vaga, porque era através do CAT, né? Da Central lá de Atendimento ao Trabalhador da Uhum, subprefeitura lá, as pessoas se inscreviam. Então, eu lembro que na ocasião eu falei: olha, eu acho que um grupo bom são de 15 pessoas, né? Eu posso sim. proporcionar lá oficinas e tal. A ideia era isso, era dar uma melhora, né? Melhorar a condição Uhum, aí dessas pessoas que estavam muito assim, desanimadas no sentido assim, eu estou há anos procurando emprego, estou há mais de 2 anos desempregada e não consigo me recolocar, né? Não dá. Através da arte terapia, que é bacana, né? Então eles estavam já é, acreditando na arte terapia, é, né? é. E aí fizeram um prazo assim curto, de uma semana, 10 dias, para inscrições, né? Pensando que ia ter baixa procura. 56 pessoas inscritas. É, 56. Olha a procura como é grande. Aí eu tive que fazer sessão de segunda de manhã, segunda à tarde, quarta de manhã, quarta à tarde. Até convidei, né? Você foi, se sim, dispôs, a sim, Renata também é arte sim. terapeuta formada, e foi super bacana, né? A gente fez durante um tempo e depois ficamos de renovar essa parceria, Sim. né? Aí chegou toda a pandemia, né? E aí agora a gente Não, pensa no é distanciamento. bacana que você vê que é tudo social, né? É tudo É, social. é, Você vai analisando onde que a gente se encaixa e qual o nosso papel, né? É é, levar a atendimento, é onda, né? levar conforto, né? Isso. Inclusive, É, a vereadora Soninha acompanha muito o nosso trabalho, né, da TESP. é, Eu divulgo bastante, eu trabalho com projetos, né, com ela, e ela falou assim: quando vocês da TESP forem fazer uma ação de novo lá, me chame, eu encaixo na minha agenda, eu quero estar junto com vocês. Olha que bacana, que né? legal. O reconhecimento, É, assim, de porque a dizer, nossa, associação reconheço. e a associação, assim, né? A quantidade de associados, e isso tem ajudado bastante, né? Porque, assim, as pessoas precisam conhecer o trabalho do arteterapeuta, Não, e eu né? acho E, super de bacana novo, o reconhecimento do poder público, né? sim, é Dizer isso da que eu ia nossa falar agora. atuação, É, nosso engajamento, né? uhum, eu acho que é importante mesmo. Então, assim, para reforçar algumas coisas, né? Então, vamos lembrar que as ações, então, elas começaram, né? No primeiro congresso, né? De Uhum. São Paulo, estado de São Foi a partir Paulo, do ano primeiro congresso, passado. é. Foi uma ação mais pontual, né, perto do Natal. Aí teve na outra casa, foi, Foi na Casa Florescer deu 1 uma e travadinha na 2, internet. É, na um e foi na 2, Casa 1 e 2, e depois a é, Sexta Literária na Lapa. com E as aí já está crianças, rolando né? outras aí logo a gente já divulga, né, com antecedência, para todo Sim. associado que quiser participar fisicamente, com doações, né? E quem quiser continuar doando, Uhum, pode estar em contato com a TESP, doar giz de cera, lápis de cor, cadernos para pintura, livrinhos, né? Itens de higiene, a gente uhum. sempre coleta e distribui, né, nessas ações. Não é porque fez uma É, ação pontual que a gente deixa de atender, né? sim. E tem também, assim, a gente tem a página, né, o perfil do Instagram, que eu acho que é legal lembrar, Sim,
também sim. possibilita, né, é um meio de comunicação aí com a TESP, que é mais assim, rápido, né, mais prático. Eu acho que isso também Instagram, ajuda bastante. Face, WhatsApp, né? WhatsApp, a gente responde rápido. Sim, Agora tem para poder. um projeto que eu desenvolvi em 2013, que ele não é arte terapia, mas ele é terapêutico. E ficou interessante porque eu desenvolvi um projeto para fazer tapetes com resíduos Hum, têxteis, né, com população de rua. E a ideia é que eles fizessem, vendessem, o dinheiro é para eles. E aquele trabalho ali 100% artesanal, só com tecido, né, e base de talagarça, ele é super terapêutico. E aí, com o tempo, isso já vem de anos, né, desde 2013, e a gente, ano passado, através de uma outra parceira também, uma arte terapeuta, observando aquilo, ela falou assim, e se a gente fizesse sessão de arte terapia e, de repente, eles, do trabalho, né, da sessão, eles passassem para a tapeçaria, né? Eu tenho até isso documentado, aí um outro momento a gente divulga pela TESP. Muito tá. interessante que eles colocaram toda, né, as questões ali, as emoções deles no desenho, e eles reproduziram o Uhum. desenho fielmente na tapeçaria, só trabalhando com resíduo têxtil. Mas é muito Sim. impressionante você ver a foto do desenho, né, só com população de rua. Baixa escolaridade, alguns com problemas cognitivos, mas é impressionante. Eu lembrei das aulas da Ângela, né? Que a gente É, desenha, faz é. bidimensional, tridimensional, né? Lembrei das aulas da Aham. Ângela, né? E É na muito verdade, assim, interessante. né? Essa questão, né, de se colocar, de ver a possibilidade da construção, né? É. A pessoa se sentir capaz, né? Esse trabalho, eu acho que tem a ver, né, com essa coisa da forma, da cor, né? Assim, É. nossa, eu às vezes acha que não consegue fazer nada, né? A pessoa se vê Dos ali na materiais, né? construção, e na verdade é uma construção, né? E acaba que a É. pessoa vai se reconstruindo mesmo, sem falar na técnica de mosaico, mas uma questão assim, e como é que se deu esse trabalho, né, terapêutico e arte terapêutico, ele vai ressignificando Sim, ali todas as questões sim. dele, né, e transforma isso naquele resultado. Então eu acho que isso é extremamente gratificante para cada um, né, que participa, que É. no E seu como diz a processo. Lara, né? Uma coisa é você fazer um produto para vender, o artesanato. Você faz, pensa em tudo bonitinho, Sim, você vende. Outra coisa é você se expressar, né? Através, né, sim. da sua arte, dos seus sentimentos, você colocar naquela peça, né? Ele não está ali para venda, mas ele expressa tudo, né, que tem em você. É muito interessante, né? Vai toda E uma eu não podia deixar força, de né? Então, é tão interessante, não Fala. podia deixar de comentar que quando eu criei essa oficina, né, e eu dava, e também ela era só 2 vezes por semana, depois passou a ser 3, e eles exigiram da ONG que ficasse aberto todos os dias a sala, para eles se expressarem Olha diariamente, só. até sábado e domingo. E aí eles conseguiram, com isso, o respeito, né, e um deles ficou dono da chave da sala. Ele chama Nossa, Laurentino. E aí, desde é, aquela época, você conhece bem o Laurentino, ele já participou do nosso sim. congresso com os tapetes, né? Então, ele é uma pessoa que mora nesse centro de acolhida há 8 anos, ele vive, né, em situação de vulnerabilidade social por uma questão de saúde, e ele que coordena toda a oficina. Então, aos poucos, você vê, eu também fui Olha, delegando. Ele hoje é o cara que controla, que faz, que vai para os eventos, que fala, né, sobre o projeto, sobre a arte deles, como eles se expressam, né? Ele está sempre publicando aí no Face as fotos dele, né? você me contou outro dia que tem uma das pessoas, né, da área social dessa casa, que morava na rua, né, como a maioria deles aí, mas você me falou que é uma pessoa assim, que abandonou vícios, né, Foi, e que acabou foi, transformando a vida, assim, foi. né, na verdade é uma reintegração à sociedade, é uma inserção, né, reinserção mesmo. Gente, é porque a gente trabalha muito, 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 e a maioria das pessoas fala, você não documenta, tudo. Dá para fazer artigos assim, até para os revistas internacionais, de tanto que você atua no dia a dia, eu acho que eu acabo me beneficiando tanto daquilo que eu estou ali vivenciando com eles, as conquistas, que eu até esqueço da parte acadêmica, né? Porque podia fotografar, mensurar, tudo, eles me cobram muito. Publica, É, publica, para a gente poder, né?
documentar, eu falo assim, gente, mas essa é uma mulher trans que tinha todos os vícios do mundo, tinha problema, morava na rua, né, tomava muitos remédios, problemas de cognição, baixa estima, pouca saúde. Só que ela foi numa trajetória tão grande que ela saiu da rua, foi morar com uma colega, depois ela foi agora morar numa casa sozinha, ela produz, né, as próprias peças que ela aprendeu, porque ela estava no curso de customização, que é trabalhar exatamente isso, dar um novo significado para aquela peça de roupa, né? A gente trabalha com roupas usadas, a gente ganha muito de brechó, né? De empresas de uniformes, e a gente fala para eles assim, olha, pega todo o material que você tem e dá uma olhada e vê o que que você consegue transformar. Então eles dão um novo Uma outra significado, né? roupagem, né? Para a Outra sua vida, uma outra roupagem. roupagem para a É, sua vida, né? é. É E vão se muito expressando legal isso. naquelas peças. É muito legal. E com isso já desfilaram no SESC, já desfilaram num congresso internacional na USP, são sempre convidados, sabe, para apresentar. Essa semana de Olha o novo resgate da saiu. autoestima, né? Olha que grandioso, né? Isso é muito Então é legal. bacana esse reconhecimento. Então ela falou para mim, Márcia, eu fui gradativa, eu fui diminuindo os remédios, eu larguei as drogas, eu não bebo mais, e por último eu larguei o cigarro. Porque eu acho que o cigarro Olha não que legal. combina, porque ele vai deixar as roupas, né, com cheiro. E é isso, é da pessoa. Mas o Interessante. que que a gente investe? A gente investe todo o nosso conhecimento, todo o nosso É. profissionalismo, nosso capital humano. Isso que é importante, né? Não basta Hum, ter assim um consultório maravilhoso, um ateliê, todos os materiais de primeira linha. Você precisa ser um bom profissional, com uma boa formação, ter essa disponibilidade, investir em supervisões boas, né? Em pessoas que uhum. atuem já há muitos anos e que possa realmente te auxiliar naquele trabalho que você está se desenvolvendo, né? A gente Legal. precisa, eu acho que essa categoria precisa entender que todo mundo precisa de terapia e de supervisão. Isso melhora e enriquece muito o nosso trabalho. E Sim. você também, essa semana você ficou engajada, né? Numa ação Fiquei. social muito bacana. É. Que, gente, ação social não é só com gente, né? Pode ser pet também. Porque morador de rua tem cachorro de rua. A Cris ficou super sensibilizada com um grupo de 30 cães abandonados no Rodoanel da Zona Norte. Com a pandemia, a Dersa abandonou, todo mundo foi para suas casas, ninguém trabalha, e os 30 cães ficaram lá abandonados, que eram das casas desapropriadas. E aí a Cris teve a brilhante ideia de desenvolver um brinco de cerâmica, olha, com patinhas, e doou 100 peças para esse grupo, né, de mulheres que estão lá salvando esses cães aí. É uma ação muito pontual. Então, com esse dinheiro, vão vacinar com a V10 e com a vacina antirrábica os 30 cães. É. Porque assim, na verdade, né, a arquiteta que trabalha lá, né, na verdade a gente trabalhou um pouco com dando um suporte para ela, né, porque ela assumiu tudo aquilo Né? sozinha, né, então assim precisava de gente para colaborar. Mas o Então assim só social é isso, é o olhar humano, né? A gente é, identificou o problema dela, que ela pediu socorro, divulgou, e a gente, como uhum, arte terapeuta, o que, que podemos te ajudar, né? O que, que a gente pode fazer por vocês? Ai, a gente não quer dinheiro, a gente quer uma solução. E aí você pensou, bom, vamos vacinar, eu também, vamos ajudar, e você com a arte terapia, com a cerâmica, bolou aí, né, toda é. essa Então assim campanha. vamos retomar um pouquinho, a gente tem só uns 3 minutinhos, né? Vai dar Então, tchau, né? lembrando então que a gente da TEP é legal todo mundo estar juntos, né? Se credenciar, Associe-se, e assim, acreditem no seu trabalho, né? acreditar, e isso, buscar, né? Assim, ter o suporte também na TESP, procurar a gente para trocar ideias, né? Para pedir orientação, Arteterapeutas tem os escrevam para a contatos, revista, documentem seus e trabalhos. artigos, né? Lembrando, então, que a gente vai ter o fórum agora no segundo Fórum semestre, vai ser de, né, online, tema e a gente social vai também. o tema social, as ações sociais, né? E o social todo. E agradecendo, né? Primeiro, Márcia, quero te agradecer, né? Em nome da TES, Super aí, obrigada. sempre uma grande contribuição, né? E é isso, então, se você quiser falar alguma palavrinha, né, para as pessoas, eu agradeço, então, e boa Todos os noite. arteterapeutas, voltar, se unir, se associar, vamos fazer essas ações em conjunto. A TESP está aí super nova, super aberta, né? Para todos vocês que querem. Ah, quando a gente divulgar com antecedência, vai ter uma ação e que puder participar fisicamente,
Fiquem à vontade, fala, eu vou onde é, que dia, que hora, a gente sempre divulga, Sim. né? É só chegar. É importante Uhum. ser associado, né? Sim, Lembrando, não basta ser arte terapeuta, a gente tem que ser sim. associado. Porque a gente vai em nome Tá bom. da TESP, a gente não vai em nome da Sim. Márcia, da Cris, a gente sempre Não. abre portas em nome da associação, né? Mesmo Aham. eu atuando na área social, só são possíveis todas essas ações por conta das parcerias da associação com os órgãos, né? Tá bom, então, Tá Marta, bom? obrigada, viu? Então, Beijo boa para noite para todo todos. mundo. Boa Dia noite. chuvoso, obrigada aí pela presença. Um beijo, tchau. Tchau.